importante que vocês participem. Afinal, não é uma palestra, é um mini curso e de uma forma mais prática, ok? De ordem mais prática. Então, nós teremos até um momento aí hands-on, ok? Para começar, eu acho que a gente tá no horário, né, Amanda? Acho que podemos iniciar. Sim. Perfeito. Acho que o pessoal que for entrando, a Amanda ou a Rita vão aceitando. Rita, também a gente pede o seu suporte ali para organizar o chat para a gente, tá? Em alguns momentos, se tiver alguma pergunta que a gente se perder. Como a maioria de vocês são da UEMP, também alunos de letras, né, acho que é importante a gente destacar algo que vocês já estão familiarizados, mas é esse botãozinho que a gente tem aqui embaixo no Google Meet, que é o de levantar a mão. Né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, vocês podem clicar no botão levantar a mão, a gente sabe que vocês têm alguma pergunta, né? Fica mais fácil da gente organizar isso. Inclusive, fica aqui em ordem de quem levantou a mão primeiro, né? É algo muito útil aí. Pensando em recursos digitais, destacar esse recurso também que vocês provavelmente utilizam nas aulas do curso de graduação, tá? Pessoal que for entrando, o que a gente pede para vocês é que vocês coloquem no chat para a gente, né, o curso de vocês, também o campus, a universidade, se tiver alguém de fora, tá? Só para a gente ter uma noção de onde vocês são, também dar um suporte no sentido do curso, né? Mas pelo que a gente viu aqui, a maioria realmente são alunos dos cursos de letras, português, inglês, só inglês ou espanhol, né? Muito bem. Estamos entre a nossa turma, né, Amanda? Muito bem. Ficamos muito contentes aí, né? Que a gente está no nosso grupinho, querendo ou não. Mas queria só, pessoal, inclusive, nós estamos gravando o mini curso, tá? Então, a gente gostaria de pedir autorização de vocês também, caso alguém não se sinta confortável, por favor, nos avise pelo chat com relação à gravação, tá? Então, o nosso mini curso vai ficar gravado. Quem precisar do material ou alguma sugestão após o mini curso finalizar, vocês podem entrar em contato conosco também, que nós estaremos à disposição. Já peço desculpas de antemão, que a minha vizinhança é um pouco animada, então se porventura, né, acontecer de surgir algum barulho, né, eu vou mutar meu microfone em alguns momentos, mas é devido a isso, ok? Acredito que podemos começar, Renan? Acho que podemos começar. Então, só vou ressaltar uma coisa que eu falei agora, tá? O nosso mini curso é de ordem prática, então, já como o nome diz ali, recursos digitais para a criação de quizzes. Esse é o nosso foco, criação de quizzes. A gente não vamos falar tanto assim sobre teoria, a gente vai focar um pouco mais na prática. A Amanda vai se apresentar, eu vou me apresentar também, mas antes disso, só destacando, pessoal, a gente conta com a colaboração de vocês, tá? E com a participação de vocês também. O chat está aberto. A Rita vai ajudar a gente ali, caso alguma pergunta se perca, vocês podem levantar a mão também. Nós teremos um momento de hands-on, um momento em que vocês podem estar acompanhando o que a gente está fazendo aqui, tentar fazer igual. E se por acaso vocês se perderem nesse momento também, é só chamar a gente aqui. Nós iremos começar agora, a gente vai mais ou menos até às 18, se sobrar um tempinho antes, teremos um espaço para perguntas no final, tá? Ressaltando que essa gravação, ela pode ser disponibilizada para vocês também depois, juntamente com os nossos slides, com os materiais. E aí nós entraremos em contato com os organizadores do grupo para que eles possam enviar isso por e-mail para vocês, ok? Vamos lá, né, Amanda? Recursos digitais para a criação de quizzes, um assunto que a gente gosta bastante, mas primeiro vamos falar para esse pessoal aqui quem somos nós. Né? Yes! Muito importante começarmos por isso. Muito bem, você pode passar para mim, por favor? Bom, gente, essa garota da foto aí, como vocês podem ver, sou eu. Meu nome é Amanda. Eu sou professora de língua inglesa, formada pela universidade, pela UEMP também, né? Me graduei em 2016, a long time ago. E graduada e especialista pela própria universidade também, sou pós-graduada pela UEMP. E durante o meu caminho, né, eu participei de diferentes projetos. Então, eu vi que nós temos aqui muitos alunos, né, do primeiro curso de letras. E isso é demais, porque participando de minicursos e se envolvendo com os projetos da universidade, vocês vão perceber que muitas portas vão se abrir para vocês aí durante, né, esse percurso, esse caminho acadêmico de vocês. Bom, dentre os projetos que eu participei, o primeiro projeto eu atuei como aluna voluntária do projeto de iniciação científica, que é o nosso conhecido e querido PIBIC, né? Então, eu desenvolvi pesquisas
voltadas inicialmente para literatura de língua inglesa, sempre voltada com um pezinho para a língua inglesa, mas com o passar do tempo, lá pelo meu último ano, meu terceiro e último ano da graduação, eu voltei os meus estudos para tecnologia, né? Então, voltei um pouquinho, o meu TCC é voltado para jogos, né? Então, a partir do terceiro ano, eu já comecei a me envolver com as novas tecnologias. Além disso, também tenho alguma experiência com relação ao Instituto de Idiomas, ainda voltado para a língua inglesa. Participei do PIBID, que é de iniciação, o projeto de iniciação à docência, né, que tem como objetivo levar os alunos, né, os alunos de graduação para dentro da escola pública, né, e desenvolvemos projetos lá também voltados para a minha área. Tenho algumas relações, né, e experiências aí até hoje com a educação básica. Então, eu atuo em uma escola, dou aula do quinto ano até o terceiro do médio também. Participei do projeto Paraná Fala Inglês, me despedi na metade desse ano, né? Próximo também ao Renan, que é um projeto muito interessante da UEMP, pessoal que é do primeiro ano, que tem interesse em fazer, né, um curso de língua inglesa. Nós temos o programa Paraná Fala Inglês, que é um projeto que eu participei desde 2017, né? Encerrei os meus trabalhos, digamos assim, né? Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Isso. Iniciei os meus trabalhos, terminei os meus trabalhos, na verdade, né, no meio desse ano. E, por fim, né, e não menos importante, o Centro Internacional de Idiomas, né, iniciei os meus trabalhos lá esse ano, né, no começo desse ano, e ainda atuo lá. Toda essa carreira acadêmica, né, que eu me envolvi, sempre tem um pezinho na universidade, né, na UEMP. Então, a gente sempre brinca, o pessoal do meu curso, da minha época, pelo menos, sempre fala que você sai da UEMP, mas a UEMP não sai de você, né? Então, eu sou a prova viva de que isso acontece mesmo. Então, antes da gente passar para o Renan se apresentar também, fica a minha dica aí, para vocês se envolverem o máximo que puderem, né, durante a graduação de vocês em projetos, em mini cursos, participarem, se especializarem, para que vocês tenham um caminho brilhante pela frente aí, seja qual área for, ok? Obrigada, Renan. Pode ir. Perfeito. E eu destaco também que a Amanda e eu somos amigos de longa data, né, Amanda? A gente já fez 1000 coisas juntos, então Sim, não é à isso é toa que muito estamos verdade. aqui nessa parceria desse mini curso também. Eu me formei um ano depois que a Amanda, também na UEMP, sou fruto aí dessa universidade, né, no campus de Cornélio Procópio, português e inglês. Fui mais para a área da língua inglesa, já trabalho com língua inglesa há 7 anos, né, comecei no comecinho do curso mesmo, já estava na sala de aula, me envolvi em projetos como o PIBID, né, o Programa de Iniciação à Docência. Recomendo, né, que todo mundo se envolva nos projetos. Logo no começo da graduação, se vocês tiverem a oportunidade, isso dá um suporte imenso para vocês lá no final. Nós sabemos que temos muitas horas de estágio, mas ainda assim, né, a carreira professor é algo que a prática realmente é muito importante. Também fui professor do programa Paraná Fala Inglês por bastante tempo, acho que foram 3 anos, né, Amanda, junto com você, eu saí no comecinho do ano, e me envolvi com muitos projetos voltados ao uso de tecnologias digitais na educação. Uma outra colega minha também, nós tínhamos alguns outros minicursos até um tempinho atrás, antes mesmo desse momento de pandemia, né? Então, antes desse momento de pandemia, a gente já estava falando de Google Classroom, de atividades digitais, de quizzes, de Kahoot, e agora a gente só intensifica um pouquinho. Atualmente, eu estou como professor temporário na Universidade Estadual de Londrina, no curso de Letras, né, no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, mas meu pezinho está aqui na UEMP também, faço parte ali do Centro de Idiomas, e claro, a gente nunca deixa a nossa casa, né? Então, o UEMP faz parte do meu sangue aí. Sou especialista também pela UEMP, e continuo por aqui, né? Alguns de vocês talvez me conheçam, eu já vi que tem gente que foi meu aluno aqui, tem a Pietra que trabalhou com a gente, então talvez nós não sejamos tão estranhos assim para vocês, tá? É um prazer estar com vocês aqui agora. A Amanda e eu, a gente tem essa parceria, então a gente é bem aberto, então, novamente ressaltando o fato de que vocês podem fazer perguntas durante o curso, tá? Tem a mãozinha aí para levantar, e esperamos que seja uma tarde muito proveitosa, né? E estamos, com certeza, muito felizes por ver muita gente aqui do primeiro e segundo ano. É um período, pessoal, que vocês precisam realmente aproveitar todas as oportunidades que estiverem disponíveis para vocês, porque, especialmente nesse momento, a formação inicial
voltada ao uso de tecnologias digitais é algo que ainda está em muita discussão, né? Não é a pandemia que trouxe isso como novidade, é algo que já existia, e a gente precisa levar isso para frente cada vez mais, principalmente agora nesse momento de retorno ao presencial. O que nós vivemos agora nesse momento de pandemia não precisa, né, no que diz respeito ao uso das tecnologias digitais, não precisa necessariamente se diluir, embora, né, a gente nunca mais vê isso. E essa também é uma ideia voltada aqui ao nosso mini-curso. Certo, Amanda? Perfeito. Pessoal, quem se sentir confortável, tá? Não é obrigatório, mas quem se sentir confortável, que quiser ligar a câmera, tá? Ajuda um pouquinho a gente também, que a gente se sente, né? Um pouquinho mais acolhido, mas não é obrigatório. Então, caso vocês quiserem ligar a câmera, podem ligar. Reforçando, né, o que o Renan disse, podem liberar o microfone quando tiverem alguma pergunta, levantar a mãozinha. Então, é um lugar seguro aqui para a gente trocar ideias, experiências, né, e conhecimentos também. Acredito que a gente possa seguir. Ah, Vitória! Oi, Vitória. Vitória was my student. Ela foi minha aluna. Tudo bem? Perfeito. Muito bem. Vamos lá? Nós vamos começar, como eu falei anteriormente, né? A participação de vocês é importante, e nós vamos começar aqui com uma pergunta. Essa pergunta, ela pode ser respondida pelo link que eu estou encaminhando no chat agora, ou vocês podem pegar o celular ou abrir uma nova guia aí no computador, estou aqui com o meu celular na minha mão, e acessar esse link que está aqui, ó, slido.com, e colocar esse código. Ok? Código é o nome do evento. E vocês já podem responder essa pergunta. Então, a pergunta é, antes da pandemia, pensa no momento antes da pandemia, tá? Durante as aulas, sejam vocês como alunos ou quem aqui já está atuando como professor, se utilizou quizzes. Pessoal, não é durante a pandemia, antes. Vamos pensar no antes da pandemia. Vamos guardar ali as respostas. Quem tiver algum problema com o link, não abriu, pode falar aí pra gente, tá? Francisco, eu vou comentar sobre o slide também. Tá mudando ali um pouquinho, ó, a maioria disse que não. Que não. Raramente. Ok. Temos ali 23 respostas. Antes da pandemia, pessoal. A pergunta é antes, porque o que nós conseguimos ver agora nesse momento de pandemia? Foi se intensificado muito o uso das tecnologias digitais, porque era o meio que nós tínhamos ali, tá? Inclusive, muita gente também acabou ficando um pouco confusa com as nomenclaturas, ensino remoto, educação à distância, né? Não são coisas novas. Quando a gente pensa, por exemplo, na educação à distância, nós já tínhamos cursos que eram feitos por cartas, pelo rádio, pela TV. Então, agora, a gente tem ali cursos que são totalmente à distância numa plataforma online com o uso de recursos digitais. E com a pandemia, viemos, então, para o ensino remoto, que não necessariamente é a mesma coisa que a educação à distância. Dessa forma, os recursos digitais precisam ser parte, né, desse processo, mesmo que tenhamos ainda muitos problemas com a questão de desigualdade, acesso à internet. Então, é bem possível que o uso desses quizzes tenha se intensificado e muito durante esse momento de pandemia. Mas o que a gente queria perguntar para vocês aqui, nesse momento anterior à pandemia, quais eram, né, os professores de vocês que utilizavam isso em sala de aula, como tarefa, se isso foi no ensino médio, se foi depois na universidade, algum curso à parte, ou para quem já é professor. Né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, se utilizava bastante, se nunca utilizou, se só chegou a conhecer isso com a pandemia? Alguém queria fazer algum comentário? Joana, se você quiser ativar o microfone. Não? Oi! Eu lembro que quando a gente era... Eu dei, acho que um semestre só de aula no Centro de Idiomas, né? Quando era presencial. Mas eu lembro que a gente fazia, né, os quizzes no Forms, mas eu não me recordo, tipo, a gente não lembra se a gente criava Classroom, acredito que não. Eu só deixava lá disponível para eles, mas era, tipo, só isso mesmo. Mas era só nesse momento também, né, porque na escola os professores nunca na faculdade também não, então era mais raro mesmo. Muito bem. Mais alguém?
Tudo certo? Pelo que nós vemos, então, isso, exatamente, né? É um empurrou de uma forma, assim, muitas pessoas tiveram que se adequar, né, a essa nova realidade que nós tivemos, que nós fomos obrigados, né, a nos adaptar. Muitas pessoas utilizavam esses recursos, mas em contrapartida, né, muitos tiveram que se adaptar. Muito bem. A gente tem mais alguns comentários ali, ó, começou a ser utilizado realmente durante a pandemia. Ok. Então, alguns Olha que legal, professores do começaram a ajudar Extras. uns aos outros. Uhum. É uma linha, nós comentamos muito sobre isso, né, Renan, sobre essa questão do professor ajudar o outro, né, e criar um círculo de amizade, de ajuda mesmo, porque nem todos os professores estavam preparados para isso, né, então isso é muito importante. Olha, o Perfeito, João pessoal. Caldas conhece o Kahoot. Olha, o Kahoot é bem conhecido, Renan. O Kahoot é o mais antiguinho, a gente já Isso. via ele, acho que em 2015, ele já aparecia, pelo menos eu já conheci ele ali em 2015, e agora é um dos mais populares, né? A gente vai chegar a comentar um pouquinho. Ok. Muito bem. A Ana colocou ali, na escola é quase impossível utilizar a tecnologia por conta do acesso. Perfeito. Obrigado pela participação de vocês, tá, pessoal? A gente está comentando porque é interessante entender o contexto de cada um, mas o que nós temos como algo muito forte é que, a partir do momento de pandemia que nós tivemos ali no começo do ano passado, 2020, houve essa intensificação do uso das tecnologias digitais. Muita gente foi empurrada, né, como alguns comentaram, outras pessoas acabaram se sentindo bem perdidos, e esses recursos, eles vêm para dar esse suporte para a gente. Não são as únicas ferramentas, né, os únicos recursos disponíveis ali, não é a única forma de fazer esse processo todo, mas estão ali para dar esse suporte para a gente, tá? Então, a resposta de vocês, a maioria disse que não utilizou a pandemia, como professor ou como aluno, raramente, e a gente tem ali uns 19% dos 27 respondentes que indicaram que sim, em muitos momentos, ok? Perfeito. A gente tem mais uma pergunta, né, Amanda? Temos mais uma, Renan. No mesmo link. No mesmo link, pessoal. Então, a segunda pergunta é: quais benefícios do uso de quizzes em aulas online ou presenciais, tá? Então, de acordo com o que vocês acreditam, né? De acordo com as vivências e experiências de vocês, quais são esses benefícios? Há benefícios e quais são os benefícios do uso de quizzes em aulas online ou presenciais? Então, tentem imaginar, né? Para quem está iniciando os estudos agora no primeiro ano, tentando comparar com o presencial antes da pandemia, né? Que benefícios seriam esses? E daí, para responder, vocês podem colocar palavras soltas, frases soltas, tá? Que a gente vai recebendo por aqui. Pelo mesmo link que o Renan mandou também. Acabei de encaminhar o link novamente, pessoal. Pode ser pelo celular, pode ser pelo link aí abrindo no computador, abrir uma nova guia. Quem quiser escanear aquele QR Code que está ali também pode. Também é da forma que possível. vocês acharem mais fácil. Já temos ali, né, Amanda? Dinamismo, interação com os alunos. Verificar conhecimentos adquiridos. Ok. Muitas pessoas estão entrando. Renan, se você puder colocar novamente o link no chat. Para o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que a gente tenha um excelente momento agora à tarde, tá? Nós estamos fazendo essa perguntinha aí que está sendo projetada para vocês e o link para responder essa pergunta está no chat, ok? Então, podem clicar, por favor. Quais benefícios do uso de quizzes em aulas online ou presenciais? Dinâmica, ajuda na fixação do conteúdo, praticidade, um ensino mais intuitivo, de certa forma divertido, que busca atrair a atenção do aluno. Olha que legal essa. Creio que possa auxiliar o professor no feedback do processo de ensino-aprendizagem. O feedback é muito importante, muito bom. Facilitadores do ensino, tanto para o professor quanto para o aluno. Nas presenciais, já não sei como se daria essa utilização, porque é algo interessante para se pensar. Muito bom. Rapidez. O aluno consegue interagir e aprender com mais quizzes, muito bom. Sair da rotina. Ok. Algum que você veja aí, Renan, na tela? A Joyce colocou aqui no chat
interesse do aluno em aprender por ser algo divertido. Perfeito, Rita, muito obrigada, muito bom. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais uma resposta aqui em cima, olha. Atividade lúdica. Perfeito, ok. Pessoal, conforme vocês estão respondendo ali, então, ó, nós temos mais uma integração da tecnologia com a educação, fazendo dela uma aliada. Perfeito. Essas são as respostas de vocês, tá? Depois a gente pode voltar nelas lá para o finalzinho, né? A nossa ideia é essa mesmo, voltar aqui para ver se bate realmente aquilo que a gente discutiu durante o mini curso, tá? Então, nós não vamos comentar muito agora. A única coisa que a gente vai comentar um pouquinho é sobre o aspecto tecnologias digitais. Elas não são uma novidade. Vamos deixar isso bem claro. Elas parecem uma novidade. Por quê? Porque antes desse momento de pandemia, as tecnologias estavam um pouco afastadas da escola, né? Eu estudei, não há muito tempo atrás, em uma sala de aula que tinha uma TV laranja, aqui no estado do Paraná, né? Essa era a política da TV laranja dentro da sala de aula, e com essa TV o professor conseguiria colocar vídeos, imagens e áudio, enfim. Por mais que ela não fosse algo perfeito, aquilo era o acesso à tecnologia que nós tínhamos em alguns momentos. Nós tínhamos os laboratórios, às vezes com poucos computadores, né? Aqui no Paraná tinha aqueles computadores amarelos, às vezes era um laboratório meio sucateado. Tá, mas quando a gente pensa em tecnologias no plural, em tecnologias digitais, a gente não vai pensar só no computador, no data show, na TV. A gente tem que pensar no aspecto de utilização disso e como nós conectamos isso com a didática, com os propósitos que nós temos ali dentro da sala de aula. Ainda assim, existia, né, esse abismo entre conectar aí a realidade do nosso mundo agora conectado do século XXI e a sala de aula, que ainda estava no giz, no quadro, no papel. Não que o giz e o quadro do papel sejam problemas, não são. Utilizo o giz Muito e pelo quadro do papel. contrário. Mano, isso faz parte da nossa vivência. O que a gente pode pensar agora nesse momento de pandemia, então? Como que nós podemos trazer isso para a sala de aula, mesmo com todos os problemas que a gente tem, que não são poucos, né? Então, retomando ali as respostas de vocês, que benefícios nós teremos, então, para a utilização desses recursos digitais específicos para a criação de quizzes? O que é um quiz? E qual que é a utilização de um quiz, né? Qual que é o motivo real para utilizar isso na sala de aula? Então, vocês colocaram aqui várias respostas ali para a gente. Já já a gente retoma. A gente só vai passar um pouquinho para frente para falar um pouquinho sobre o nosso contexto. Então, qual que era o contexto, era e é o contexto de ensino das pessoas que estão ministrando esse mini curso, da Amanda e do Renan. Amanda, você quer comentar primeiro? Claro, vamos lá. Pessoal, então, desde sempre, assim como eu e Renan, como o Renan comentou, nós somos amigos há muito tempo e nós sempre trocamos figurinhas, né? Sendo professores de língua inglesa, o que nós podíamos fazer para auxiliar o nosso aluno no processo de ensino-aprendizagem, para tornar as nossas aulas mais dinâmicas, né? Como vocês falaram, em muitos momentos lá nas respostas. Então, nós sempre estivemos preocupados com esse uso das tecnologias digitais durante as nossas aulas, antes mesmo da pandemia. Pelo menos esse é o nosso contexto atual. Essas fotos, né, as fotos que nós disponibilizamos aqui nos nossos slides para vocês hoje, são fotos das nossas aulas na universidade, na UEMP, no curso do programa, né, no projeto Paraná Fala Inglês. Como vocês podem perceber, em alguma das fotos, os computadores eles estão dispostos, né, um do lado do outro ali. A gente não tinha uma dinamicidade no sentido, um lugar tão espaçoso para nós trabalharmos. Nós tínhamos os computadores ali, né, que às vezes funcionavam, às vezes não, às vezes ligavam, às vezes não, né. Então, a gente tinha todos os desafios que um professor que busca trabalhar com tecnologia dentro da sala de aula tem. Então, você sempre precisa ter uma carta na manga, às vezes, para que a sua aula funcione, dê certo, ou pelo menos para que você não seja prejudicado e não prejudique o seu aluno, né? Então, alguma dessas fotos, né, vocês podem ver que a gente tem vários computadores aí, e foram vários os momentos que nós conseguimos aplicar, né, conseguimos trazer diferentes momentos e situações com o uso de jogos, com o uso de quizzes.
Logicamente, que nós pensando agora no nosso contexto, há uma grande diferença, mas isso já estava presente no nosso contexto desde meados de 2017, 2018, que foi quando nós iniciamos os nossos trabalhos no PFI. Perfeito. Então, só retomo o que a Amanda comentou também, né? Estive como colega de trabalho dela no programa Paraná Fala Inglês, e as tecnologias faziam parte das nossas aulas. Mas a pergunta que eu solto é o seguinte: será que só colocar um computador na sala de aula já resolve vários problemas? Será que é um computador que vai dar aula para o professor e pronto, resolvi meu problema ali, a aula já está fantástica, usei o quiz, usei o computador, enfim, usei o slide? A gente sabe que não. Tudo isso baseia-se em didática, planejamento, pensar nos nossos propósitos, né? Então, o nosso contexto era um contexto até de privilégios em alguns momentos. Nós tínhamos, em vários momentos, a utilização de um laboratório de informática, mesmo que, né, nem todos os computadores funcionassem, às vezes tínhamos alguns problemas. Houveram vários momentos de não utilizar o laboratório de informática, mas o celular fazia parte da aula, como um aliado, ele não precisa necessariamente ser um problema, né? Agora, isso é uma discussão que a gente traz de volta, enfim, a gente pode passar horas e horas discutindo sobre isso. Mas era algo parte do nosso contexto já antes do momento da pandemia. Então, era algo super natural, né, Amanda? Utilizar ali esses recursos, utilizar vídeos, a gente fazia atividades em que os alunos utilizavam o celular, traziam o computador para a sala. Então, não era algo tão distante da nossa realidade, ao mesmo tempo que tínhamos um quadro, giz, papel, caneta. Também fazia. Exatamente. Pessoal, pensando num contexto um pouquinho diferente do contexto universitário, né, que é o contexto que eu também atuo atualmente, que é a questão da educação básica, né, do 6º ano, do 7º, do 3º ano do médio, são contextos diferentes, né, então na universidade nós lidamos com o público adulto, né, a gente tem uma questão além da faixa etária de contexto muito diferente. E é possível que esse trabalho seja concretizado da mesma forma, né? Logicamente com as suas particularidades, mas é possível que você o realize, fazendo as adaptações necessárias e levando uma coisa que o Renan disse que é a chave para tudo sempre, é a questão do planejamento, né? Então, levando tudo extremamente planejado, extremamente organizado, para que esse trabalho também dê certo. Por que nós temos esse acerto aí? Renan, você pode ler com a sua voz maravilhosa para mim, por gentileza? A voz maravilhosa dá um pouquinho de dor de garganta, mas vamos lá. Desafios e atividades podem ser dosados, planejados e acompanhados e avaliados com apoio de tecnologias. Os desafios bem planejados contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, emocionais, pessoais e comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns riscos, aprender pela descoberta, caminhar do simples para o complexo. Perfeito. Então, nesse acerto que o Renan leu para a gente trabalha um pouco com o questionamento que ele iniciou no slide anterior. Mas o computador, ele dá aula sozinho, o celular, ele faz todo o trabalho, ele conclui tudo que tem que ser concluído, ele alcança o objetivo que nós procuramos. Então, nós tivemos alguns momentos de discussões, né, eu e Renan e vários colegas nossos, de parar para pensar, nós usamos por usar, ou nós temos um propósito por trás do uso de quizzes? Olha os cachorros, oh my gosh. Ou nós temos um propósito por trás do uso de quizzes, né? Então, esse é o ponto principal que nós gostaríamos que vocês pensassem com um pouco mais de calma. O usar por usar é um usar para matar tempo, né? Tô com um tempinho livre aqui na minha aula, vou soltar esse quiz, né? Então, de repente, se você faz 100% do tempo, né? Todas as oportunidades que você tem, você aplica um quiz, mas sem propósito, você não analisa o feedback, você não tem, né? Toda essa preocupação com como os meus alunos, qual é o desempenho dos meus alunos no decorrer desses quizzes, dessas atividades, dessas dinâmicas. Será que tem um propósito bacana por trás disso? Então, eu sempre friso muito, né, com os meus alunos, principalmente quando nós temos alguns jogos, percebam as perguntas que vocês cometeram erros. A teacher vai receber o feedback, mas vocês também façam essa autoavaliação, porque esses quizzes,
essas atividades, elas não podem ser em excesso. Vocês podem colocar no decorrer do planejamento de vocês, né, o quanto vocês quiserem, mas eles precisam ter um propósito, né? Eles precisam fazer com que o aluno evolua, avance e que você atinja o seu objetivo enquanto professor. E que objetivo é esse? É fazer com que ele fixe um conteúdo, é fazer com que ele evolua para um próximo, é fazer com que ele tire as dúvidas, sane as dúvidas, que você avalie o desempenho desse aluno. Então, sempre precisa ter um propósito. Não é só, eu vou aplicar porque, não estou fazendo nada, vou dar um quiz. É divertido, né? Eles vão adorar. Tá, até que ponto, né? Exatamente. Até que ponto isso vai fazer diferença na sua aula e até que ponto isso vai fazer diferença, né, na aprendizagem do seu aluno? É esse questionamento que a gente gostaria de deixar aqui para vocês nesse momento. Perfeito. Nós vamos falar rapidamente sobre alguns tipos de questões, certo, Amanda? Perfeito, Renan. Então, nós temos aqui alguns tipos de formulação das questões. Esse texto do Gil, pessoal, de 1999, né, ele traz vários tipos de... Ele elenca vários tópicos para a formulação das questões, né, mas são questões voltadas para entrevistas, né, quando você está fazendo uma pesquisa, escrevendo um artigo científico, por exemplo, né, ele vai elencar alguns fatores aí que vão te auxiliar na criação dessas perguntas. Pensando nesse recorte aí, né, do texto do Gil, a gente selecionou 2 que a gente vai aplicar para o nosso contexto, que são: as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa, e o segundo, a pergunta deve possibilitar uma única interpretação. Quando você cria um quiz, ou quando você utiliza um quiz que está disponível na internet, é muito importante que você analise se aquela pergunta faz sentido, né? Se aquela pergunta vai de encontro com o seu objetivo. É uma pergunta que tem duplo sentido, ela é ambígua, ou não? Uma pergunta precisa, uma pergunta clara. O aluno vai ficar confuso quando ele lê aquela pergunta? E é claro que já aconteceu, né? E vai acontecer com todos os professores aí na história, né, da humanidade, de criar, às vezes, uma pergunta com duplo sentido. Se você observar durante a aplicação desse quiz que houve isso, retoma, repasse, revise, reformule, né? Então, é muito importante que você também vá dosando enquanto professor, né, pensando enquanto professor e enquanto aluno avaliando o trabalho do seu professor, se essas perguntas foram feitas de forma clara, né, se tinham mais formas de interpretar aquela pergunta, se era ambígua ou não. Perfeito. Então, nós vamos comentar rapidamente sobre alguns tipos de pergunta, mas antes de falar sobre isso, pessoal, o ideal é sempre mesclar, tá? Então, quando a gente falou sobre a criação de quizzes, utilizar os quizzes, enfim, vocês podem ter visto também, como eu vi, professor que utilizava um quiz em toda a aula tinha quiz. O que acontece com esse aspecto em que toda aula o professor utiliza um Kahoot, por exemplo? Aquilo passa a ser algo como se fosse toda aula uma lista de exercícios, né? É algo que fica batido, cansativo até. Então, é interessante pensar nesse processo de mesclagem. E a mesclagem, ela deve ocorrer também com um tipo de pergunta, tá? Então, quando a gente fala sobre o Google Forms, Google Formulários, que é um dos mais conhecidos, já já a gente comenta sobre eles. Eu não preciso necessariamente colocar só uma forma de pergunta. Existem várias outras formas de perguntas que podem ser feitas naquele mesmo exercício. Isso torna a atividade menos cansativa. Eu consigo abordar diferentes perspectivas a partir dessa mesclagem. As perguntas abertas, portanto, são essas que permitem que o respondente ali, o aluno, que ele responda de forma livre. Ele pode criar ali um parágrafo, uma frase, enfim, só palavras, né? E também é interessante para quando nós pensamos em teoria. Eu posso escutar um pouquinho mais sobre qual que é a perspectiva do aluno a respeito daquele tema que está sendo trabalhado. Para o contexto de ensino de línguas, as perguntas abertas são interessantes também para conseguir ouvir um pouquinho do aluno, né, ver um pouquinho qual que está sendo o desempenho desses nossos alunos no uso da língua de forma escrita, por exemplo. Mesmo, às vezes, em alguns quizzes, tendo esse aspecto mais rápido, porque ele é mais fácil de corrigir, toma menos tempo, é interessante colocar uma pergunta aberta ali também para poder ouvir um pouco da voz do aluno, não necessariamente ser só aquele múltipla escolha. Temos as perguntas fechadas, elas têm opções,
sim ou não, eu não vou muito para frente, existe essa restrição ali das respostas, tá? Esse também é um tipo de pergunta, novamente, a gente precisa fazer essa análise do contexto, do conteúdo a ser trabalhado, para ver quando é pertinente colocar uma pergunta aberta, uma pergunta fechada, opções. A Amanda vai comentar um pouquinho sobre esses dois próximos. Muito bem, nós temos também as perguntas de múltipla escolha, né? Que você tem uma série de respostas que são possíveis, você dá uma gama de opções para o seu aluno escolher dentro de um mesmo assunto, né? Então, você pode explorar um pouquinho a profundidade daquele tema, você consegue tabular de forma mais fácil também. Então, é sempre de acordo com o seu objetivo. Qual é o objetivo? Em que ponto você quer chegar? Você vai escolher uma pergunta aberta, uma pergunta fechada, você vai escolher uma pergunta de múltipla escolha, né? Que são mais opções. A pergunta fechada é sim e não, né? Sempre duas opções, e a de múltipla escolha dá uma gama um pouquinho maior de alternativas. E pensando nessa mesclagem também, não podemos cair no conto dele. Vou utilizar os quizzes porque é muito mais fácil de fazer a correção, porque a plataforma que eu estou utilizando vai fazer a correção para mim. E esquecer que nós temos propósitos por trás da utilização de quizzes. Então, quando você pensa em só utilizar perguntas múltiplas escolhas, em detrimento de perguntas abertas, em perguntas que o aluno precisa pensar um pouquinho, confirmar alguma ideia, a gente também cai nessa ideia de, né, pensar ali na economia de tempo do professor, que é importante em alguns momentos, mas esquecer dos nossos propósitos com a utilização dessas atividades. E agora vamos passar para as nossas plataformas, né, Amanda? Existem diversas plataformas online para criação de quizzes. Nós selecionamos 5 opções para falar com vocês hoje, tá? Nós temos aí um tempo meio curto, então as 2 primeiras são opções mais conhecidas, por isso a gente vai fazer um geralzão sobre elas mais rápido, enfim, lembrando que os slides estarão disponíveis para vocês depois, vocês podem fazer algumas perguntas aqui no chat também. As 2 outras plataformas talvez são um pouquinho menos conhecidas, a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo nelas. E a última, 5ª plataforma, é uma que nós já utilizamos hoje, que é a plataforma Slido. Se nós tivermos um tempinho, a gente vai falar um pouco sobre ela também, tá? Mas ela acaba sendo um pouco mais simples. Para começar, vamos com o famoso Google Forms, ou Google Formulários. Os 2 nomes aí são aplicáveis, tá? Nós elencamos aqui algumas características do Google Formulários, a gente vai falar sobre todas elas primeiro, e depois a gente vai para lá para o formulário para dar uma olhadinha em alguns recursos. É uma plataforma gratuita, você precisa só ter uma conta do Google, que é aquele @gmail, ou a sua conta da universidade, né, @wemp, @well, enfim. É compartilhável, eu posso criar uma atividade e compartilhar com colegas professores, eu só preciso fazer isso dentro do Google Drive, com o e-mail da pessoa, né? A Amanda e eu mesmo, a gente troca muitos formulários, olha, eu fiz esse para essa atividade, coloca aí, às vezes a gente melhora um do outro também, faz uma cópia, enfim. Algo super para se pensar aí, quem está começando aí no curso de letras, a gente precisa ser tão, né, egoísta com as nossas coisas. Esse processo de colaboração e compartilhar com os colegas faz muito bem. Edição colaborativa é um recurso ali do Google Forms. Eu consigo criar um quiz junto com outros professores. Então, a gente pode sentar aqui juntos e criar uma atividade inteira, criar uma avaliação inteira dentro do mesmo arquivo, sem ter que precisar fazer várias cópias. Isso pode ser feito de forma síncrona, todo mundo senta aqui no Meet, faz isso agora, a gente marcou uma reunião, ou de forma assíncrona, eu faço uma parte, fulano vem, faz a outra, enfim. A opção de identificação ou não dos alunos, então você pode ativar a opção para que os alunos, quando forem responder o quiz, precisam colocar o e-mail deles, ou deixar de forma anônima, ou só colocar o nome. Existem essas opções ali dentro do uso do Google Forms. Feedback de resposta. Às vezes eu vejo que algumas pessoas esquecem desse recurso. E é um recurso muito legal dentro do Forms, que se você colocar perguntas que são múltipla escolha ou perguntas fechadas, você consegue colocar no feedback de resposta, a resposta correta e errada, a explicação do porquê que aquela resposta estaria incorreta ou correta. Dentro dessa explicação é possível colocar também um link. Eu já fiz isso, deu super certo, coloquei lá um link para o aluno poder revisar um pouco mais daquele conteúdo que ele errou naquela alternativa, naquela pergunta. Então, super legal, depois eu vou mostrar como faz, mas é um recurso de destaque ali no Google Forms. As perguntas que são abertas, não é possível a gente fazer isso, né?
Até é possível prever ali algumas respostas, mas vamos supor que o aluno precise digitar um texto, alguma coisa assim. Aí não faz parte do nosso, não é pertinente aqui a esse processo. Uso de imagens e vídeos. É interessante a gente pensar nisso também. Por mais que não estejamos trabalhando com crianças, geralmente pensa-se muito na ideia do lúdico, de imagens e vídeos e áudio, só com, né, o ensino fundamental, mas é interessante a gente ilustrar as nossas atividades, e isso é um destaque legal do uso dos recursos digitais, porque quando, lá na época do presencial, eu precisava imprimir uma atividade, a gente pensava muito em quanto de sulfite e quanto de tinta eu vou gastar nessa atividade. A imagem vai ficar preto e branco, vai ficar colorida, então ficava aquela coisa mais seca. Aqui a gente tem a opção de ilustrar, colocar imagens. Imagens ajudam muito em vários sentidos. Para quem trabalha com ensino de idiomas, a gente sabe, né, que a utilização de imagens e vídeos e áudio é algo muito importante. E a integração do Google Forms com o Google Classroom, o Google Sala de Aula. Você consegue colocar, se você tiver uma sala no Classroom, colocar o seu quiz, os alunos respondem, as respostas podem ser sincronizadas, você consegue colocar a nota por lá. Então, é algo muito bacana. Então, essas são as características do Google Forms. Amanda, você acha que eu já posso mostrar aqui alguns dos recursos, depois a gente volta para o próximo? Pode ser, amigo. Uhum, claro. Perfeito. Vou abrir aqui a minha página, então. Estou aqui numa outra guia. Ver se ela vai funcionar. Ok. Como que a gente acessa o Google Forms? Vocês podem acessar pelo seguinte link, forms.google.com. Ok? Ou a gente entra nesse outro link que eu estou colocando aqui no chat. Tá? De novo, o Google Forms é bem conhecido, então a gente vai fazer só uma revisão geral aqui de alguns recursos. Tá bom? Quando eu abro ali o meu Forms, eu logo com a minha conta do Google, o meu Gmail, eu estou aqui com a minha conta da WEMP, né? Meu e-mail da WEMP. Eu tenho ali alguns templates, então teste em branco, atividade final, alguns têm até algumas imagens. Tudo que eu já criei, ó, pertence a qualquer pessoa. Então, os meus formulários, as minhas atividades, sejam elas quizzes, avaliações, o que for, e também de que outras pessoas compartilharam comigo. Acho que não tem nenhum aqui que a Amanda compartilhou, mas vou achar aqui em algum momento. Tá? Mas eu vou agora aqui nesse em branco. Quando a gente vai ali no em branco, nós vamos começar esse formulário do zero. E ele está ali como um formulário, não necessariamente como uma avaliação. Para isso, eu posso vir aqui para as configurações e ativar essa opção de criar teste. Porque quando eu crio um teste, eu consigo colocar esse feedback de resposta e atribuir pontuação. Então, eu vou deixar ativada essa opção aqui do atribuir pontuação. E aí ele me pergunta também, olha, eu estou fazendo uma revisão, mas esses recursos aqui da parte de configurações, eu vejo que às vezes algumas pessoas se esquecem deles, e eles são bem importantes quando se fala de avaliação, quizzes, enfim. Liberação das notas. É imediatamente após o envio? O aluno terminou, ele já sabe a nota, o que ele errou, o que ele acertou? Ou, por acaso, esse quiz todo mundo precisa fazer e depois você vai revisar com eles? Aí a gente coloca ali no posteriormente, depois da revisão manual. Revisão manual, o professor vai vir, olhar cada resposta, ver se a pontuação está correta, colocar algum feedback personalizado, se for necessário, e depois ele libera a pontuação. Né? Quando a gente pensa em avaliação, elas também são possíveis de serem elaboradas e aplicadas a partir do uso do Google Formulários, eu sempre vou com a opção do posteriormente. Agora, um quiz, uma atividade de revisão, a gente pode ir ali imediatamente após o envio. Não tem problema. Mais algumas opções aqui, ó. Configurações dos participantes. Quando eles conseguirem visualizar as respostas, eles vão ver as perguntas erradas, corretas, os valores. Se for uma avaliação, eu deixo essas opções desativadas, porque daí a correção, né, vai vir depois, quando eu fizer a revisão manual. Enfim, deixar ali ativado agora. E a pontuação padrão das perguntas. Isso aqui ajuda muito. Conforme você vai criando as perguntas, ele já vai calculando para você ali em cima, ó, o total de pontos. Quantos pontos já foi? Então, a gente sempre pensa de algo de 0 a 100. Então, ele vai calculando para você. Eu posso colocar aqui uma pontuação padrão. Então, 3 pontos para cada questão. Conforme eu for criando as questões, ele já vai adicionando esses 3 pontos. Tá? Respostas. Vamos descer um pouquinho aqui para as respostas. Coletar endereços de e-mail. Eu quero, hein? Porque quando eu coleto os endereços de e-mail, eu consigo devolver esse quiz ou essa avaliação para os alunos.
Então, é possível que depois eu libere as notas e eles recebam nos e-mails uma cópia de tudo que foi respondido, e nessa cópia pode ter também o feedback do professor. Então, é algo muito importante se vocês forem utilizar isso como avaliação, ou se está utilizando o feedback de resposta ali quando o aluno finaliza. É legal deixar ativado. Enviar aos participantes uma cópia das respostas. Se for avaliação, você deixa isso aí desativado. Tá? Mas pode ser ativado também aqui, ó, quando a confirmação é solicitada, se o aluno quiser. Pode ser também. Permitir a edição de resposta. Você fez uma vez e finalizou. Você não vai editar a sua resposta, deixa desativado. Restringir aos usuários de tal lugar. Isso aqui é possível porque eu estou com a minha conta da Wemby. Quem estiver usando o Gmail não vai ter essa opção. E limitar a uma resposta. Se for um quiz, uma atividade de revisão, não necessariamente você precisa deixar essa opção ativada, mas se é uma avaliação, algo que conta nota, eu optaria por deixar a limitação de uma resposta só. O aluno precisa logar com a conta dele e quando ele fez, fez. Não dá para fazer de novo. Tem que aguardar a resposta do professor, correção. Configuração padrão dos formulários, também tem aqui, ó, deixar para sempre coletar os endereços de e-mail. A gente pode deixar isso ativado. Recomendo para quem tem esse tipo de atividade, depois é só desativar, né? E tornar as perguntas obrigatórias por padrão. Eu também recomendo deixar essa opção ativada. Por quê? Lembra quando a gente fazia a prova e era na folha de sulfite? Esqueceu de responder a letra D. Esqueceu, esqueceu. Não tem como o professor retornar e devolver a prova para você responder a letra D depois que todo mundo entregou, certo? Aqui a gente deixa essa opção ativada porque eu não consigo ir para a próxima página desse quiz, dessa avaliação, se eu não tiver respondido todas as perguntas. Então, ele não vai permitir que o aluno passe para frente, tá? Aqui em respostas é onde eu vou encontrar as respostas dos alunos depois que eles responderem. Eu consigo visualizar como se fosse realmente um quiz, uma folha impressa com as atividades, o nome de cada uma, as respostas que a pessoa colocou. Mas vamos ali para as perguntas, tá? Posso colocar como título para a minha atividade, então, atividade de revisão. Coloco aqui uma descrição, eu não sei o que eu vou colocar nessa descrição, então vou colar o link ali, ó, várias vezes, porque eu esqueci de deixar um textinho pronto, ok? E aqui eu posso colocar, né, o nome do aluno. É interessante deixar aqui, então, nome. Quando eu coloco a opção nome, automaticamente ele vai para a resposta curta. Então, vamos colocar isso como obrigatório. E como é o nome, né? Nome não vale nota, então deixa ali 0 pontos para o nome. Essa pode ser a minha página inicial. Uma dica para quem gosta de deixar os formulários um pouquinho mais personalizados é colocar emoji. Para quem está utilizando o Windows 10, isso não é possível no Windows 7 e os anteriores, mas no Windows 10 eu consigo clicar com o botão direito e ele abre essa opção de emojis. Você pode apertar também o atalho, o botão do Windows aí, mais ponto final. E ele vai abrir uma telinha de emoji em que eu posso selecionar o emoji que eu quero colocar ali. Então, vou colocar aqui um emoji de livro. Cadê meu livro? Está aqui para cima. Tá? Um emoji de livro. E pronto. Ficou ali um pouquinho mais personalizado. É possível também a gente ir aqui em cima no personalizar tema, trocar a cor, né? Colocar uma imagem ali no cabeçalho. Eu vou pegar aqui algo que já está pronto, né? Vamos colocar aqui essas cores, enfim. Então, existem também essas opções, caso você queira personalizar o seu quiz. E passando aqui para frente, essa pode ser uma tela inicial. O que a gente geralmente recomenda? Amanda e eu, geralmente, a gente faz assim. A gente deixa uma explicação aqui nessa descrição do porquê essa atividade está ali, qual que é o propósito dela, uma atividade de revisão, o que ela busca revisar, os conteúdos da unidade 2, 3 e 4. É legal você colocar sempre bem explicadinho, tá bom? Passando aqui para frente, ó, a gente desce um pouquinho e eu vou criar uma nova seção. Essa guia que está aqui do lado, ela é a nossa, é o que nos ajuda a criar as perguntas, enfim. Vou criar aqui uma nova seção, que é a última opção que tem esses 2 quadradinhos. Essa nova seção, vem aqui para baixo, ela pode ser, então, vamos supor que esse quiz está revisando a unidade 2. Eu posso colocar uma descrição, enfim, começar ali a colocar as minhas perguntas, ó. Aqui eu adiciono uma pergunta nesse botão que tem o símbolo de mais. Nesse botão de baixo, eu importo perguntas. Isso é muito legal. Às vezes a Amanda pode compartilhar um quiz dela comigo e eu quero fazer uma versão do meu, mas eu não quero ficar no Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso clicar aqui nessa opção
e importar as perguntas do quiz que ela compartilhou comigo ou de outro quiz que eu tenho salvo dentro do meu Drive. Muito, muito útil. Pensa em economia de tempo. Essa opção de T é para eu adicionar um título, então eu posso colocar aqui, por exemplo, responda as perguntas abaixo. A criatividade está zero hoje, hein? Então, responda as perguntas abaixo. E aí eu começo a colocar as minhas perguntas. Quando a gente falou sobre ilustrar os quizzes, é possível também adicionar imagens e adicionar vídeos. Para quem trabalha com idiomas, é legal, às vezes, colocar uma atividade de listening, que você coloca o vídeo lá no YouTube, na sua conta, e coloca ele aqui como listening. Amanda, você está me ouvindo? Yes, I am. Deu uma travadinha aqui também. Consegue me ouvir? Já tá voltando, peraí, só um minutinho. Consigo. Só não estou te vendo, não estou vendo nada. Eu consigo te ouvir, mas não consigo te ver. Pessoal que está aí na sala, vocês podem mandar um okzinho se vocês estiverem nos ouvindo. Vocês conseguem nos ouvir? Ok. Conseguem me ver? Ok, muito bem. Vocês conseguem ver acho que o Renan caiu. Muito bem. Vendo e ouvindo agora somente eu. Acho que o Renan caiu, talvez. Muito bom. Perfeito. Ver e ouvir. O Renan não aparece, Renan não sou eu. Acredito que a internet dele tenha caído. Muito bem. Pessoal, na parte do Renan, deixa eu compartilhar a minha. Só um minutinho. Depois ele volta e compartilha dele. Muito bem. Muito bem. Como o Renan falava, ele estava conversando com vocês sobre o Google Forms. O Google Forms ele é muito utilizado para avaliação, né? Principalmente nesse contexto pós-pandêmico não, né? No contexto de pandemia, nós temos ainda muitos professores que aplicam a avaliação por meio do Google Forms. Caso trabalhem na universidade, né? Ou caso a universidade ou a escola possuam um sistema, né? Eles utilizam esse sistema, mas o Google Forms não é somente utilizado para avaliações, mas também, né, para, como o Renan disse, quizzes, para atividades relacionadas ou voltadas para um conteúdo específico. Eu já utilizei muito o Google Forms com perguntas abertas, né, onde eu perguntava alguma coisa para o aluno, ele ia respondendo de forma mais livre ali, algo que, de repente, outros aplicativos não conseguem, né, cobrir, né, suprir essa necessidade. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, e vocês podem levantar a mãozinha do Meet, por gentileza. Quem aqui já utilizou o Google Forms para criar alguma atividade, enquanto professor? Muito bom. Ok. Muito bem. Muitas pessoas já utilizaram para criar atividade. Perfeito. Muito bom. Quem aqui já utilizou ou conhece o Google Forms por meio de algum professor? Né? Algum professor aí utilizou o Google Forms com vocês? Muito mais pessoas, perfeito. Muito bom. Muito bem. Então, o Google Forms não é nada novo para vocês, né? Mas, como tem muito mais alunos do que professores, quem tiver interesse em realmente, né, utilizar o Google Forms aí durante o dia a dia de vocês, para aplicar com os seus alunos ou futuros alunos, o Forms é uma excelente alternativa. É muito, muito, muito bacana, tá? Pessoal, eu vou passando para o próximo. Acredito que o próximo já era o Renan tá voltando já, ele me informou aqui. Então, eu vou passando para o Kahoot. Primeira coisa, gente, o Kahoot, ele é uma ferramenta, né, uma excelente ferramenta aí que nós temos, que surgiu em 2013. Então, ela é bem, bem antiga, né, antiga entre aspas, né, mas comparada às novas plataformas que estão surgindo, o Kahoot já tem uma longa estrada aí. Então, nós temos alguns benefícios do Kahoot. Eu gosto bastante, né? Apesar de achar que Kahoot está ficando um pouquinho saturado, de repente, pela forma que está sendo utilizado, né? Ou por mais que seja muito versátil, a gente tem agora
a questão da versão gratuita e da versão paga. Então, o Kahoot, ele tem inúmeras, ele nos dá inúmeras possibilidades de perguntas abertas, fechadas, né, de perguntas completamente dinâmicas e diferentes, mas é pela versão paga. E, infelizmente, não é um valor tão acessível assim, né? Então, nós temos esse ponto aí que é positivo, porque ele ainda nos fornece uma versão gratuita, porém mais reduzida, né? E nós temos a versão paga. O Kahoot, ele é compartilhável, que significa que se eu criar um Kahoot, eu quiser compartilhar lá, né, com a Larissa, com a Pietra, com a Júlia, eu consigo compartilhar o Kahoot, né? Então, eu posso criar um Kahoot e compartilhar, né, assim com as meninas para elas utilizarem, quanto com os meus alunos. Bom, o Kahoot, eu não sei se vocês sabem, muitas pessoas veem o Kahoot e falam assim, beleza, quero criar um quiz, vou para o Kahoot. Vai lá, cria o quiz, vai lá, cria o quiz, e vários, e vários, e vários. Mas o Kahoot, assim como outras plataformas que nós vamos conversar hoje e mostrar para vocês hoje, né, o Kahoot, ele possui uma biblioteca de quizzes públicos, né, ou seja, vamos supor lá que a Vitória vai dar uma aula sobre um conteúdo específico da língua inglesa. Então, ela pode digitar esse conteúdo lá na aba do Kahoot, que ela vai encontrar, né, os Kahoots disponíveis, que estão em modo público para ela utilizar. Ela pode criar uma cópia, ela pode jogar, compartilhar com os alunos dela, né, porque o Kahoot está foi publicado de forma pública, ok? O formato do Kahoot é algo que chama muita atenção dos alunos, né? Então, eu lembro que quando eu iniciei os meus trabalhos como professora na escola, que eu tive a oportunidade de utilizar o Kahoot nesse contexto, eu lembro que chamava muito atenção por esse formato gamificado, né? Ou seja, é extremamente chamativo, tem as cores, né? Verde, vermelho, azul. O aluno fica, né? Eu sempre falo que o Kahoot é teste para cardíaco, porque o aluno começa a jogar e aquela musiquinha na orelha do aluno, né? E aí fica nervoso e o tempo correndo e aquela loucura. Então, esse formato gamificado é algo que é muito interessante para a gente aplicar. Então, eu sempre falo, gente, coloca o Kahoot porque eu sei que dá aquele frio na barriga, né? Porque a gente quer ganhar, a gente quer vencer, a gente quer chegar no final, né? E, além de tudo isso, a gente tem o nosso objetivo, o nosso propósito por trás, né? Que, de repente, é fixar um conteúdo, é passar uma nova perspectiva e por aí vai. O Kahoot também é em formato síncrono ou assíncrono, ou seja, se eu estou na escola, eu posso projetar pelo Datashow, né? E aí eu coloco lá para os alunos visualizarem, e eles vão respondendo utilizando o celular ou o computador, ou eu posso passar de forma de tarefa de casa, por exemplo, como homework, eu fiz muito isso também. Deixava o Kahoot pronto, passava como tarefinha de casa, o aluno realizava aquele Kahoot no conforto da casa dele, quando ele tivesse um tempinho livre, também é possível. Kahoot permite o uso de vídeos, né, e uso de imagens também, então você pode utilizar um trechinho do vídeo do YouTube, por exemplo, uma imagem específica, ele tem a sua própria biblioteca, né, de imagens, ou você pode fazer o upload. Como nós dissemos no começo, por ter a versão gratuita e a versão paga, né, a versão paga, ela te dá uma gama de imagens muito maior, e a versão gratuita é bem tadinha, bem pequenininha, né, uma biblioteca de imagens muito pequenininha. Então, de repente, quando eu vejo a necessidade de colocar uma imagem durante os quizzes, eu baixo essa imagem no meu computador e eu upo lá no jogo. E o último recurso é que o Kahoot, ele permite que você crie grupos com outros professores, né? Então, vamos supor aí que meu grupo, eu, Luan, né, e a Camila, nós somos 3 professores, eu criei um quiz muito legal, eu posso criar um grupo específico para esses 3 professores. Então, no Renan, no caso, nós temos um grupo, né, nós tínhamos um grupo dos professores do PFI, e aí nós utilizávamos toda vez que alguém criasse um game e postasse nesse grupo, todo mundo tinha acesso. Esse site que o Renan passou para vocês, Renan tá de volta, hello! Esse site que o Renan passou para vocês aí no chat, que é o Freepik, é uma excelente ferramenta, tá? Para vocês utilizarem imagens, e tem imagens de grande qualidade que vocês podem utilizar durante os quizzes de vocês também, ok? Vou só mostrar rapidamente, acredito que todos vocês conheçam o Kahoot, então a gente está, né, correndo aí atrás da questão do tempo, então eu vou mostrar bem rapidamente o Kahoot aqui para vocês, tá? Para quem
Não para quem não, acredito que todos conheçam, mas só para a gente verificar. Então, esse daqui, né, é a minha página inicial do Kahoot. Como eu disse para vocês, se vocês clicarem aqui em Discover, aqui em cima, e vocês, ó, Find Me a Kahoot About, então vocês podem clicar aqui. Vamos supor que vocês estão ensinando o Past Simple. Se vocês pesquisarem, aparecem ali para vocês, né, vários jogos já prontos sobre o passado simples que vocês podem utilizar durante a aula de vocês. Lembrando que o Kahoot não é exclusivamente, né, voltado para a língua inglesa, você pode utilizar para qualquer objetivo, né? Bom, escolhi lá o Kahoot que eu quero utilizar, você clica em cima do jogo, isso daqui é a biblioteca pública, digamos assim, né, do Kahoot. Então, quero esse aqui, teacher. Ok, escolheu ali, você dá uma olhadinha, veja se está de acordo com o seu objetivo, é esse mesmo. Pode clicar em play, aqui do ladinho, como vocês podem ver. Clicou em play, você vai ter duas opções. A primeira, que é quando você está no controle do jogo, tecnicamente falando, né? Você clica em Teach, você projeta o jogo e os alunos vão respondendo pelo celular com um código, ou você clica na segunda opção, Assign, que é quando você passa como tarefa de casa para o aluno, né, fazer de homework. Então, vamos supor que você vai clicar na segunda opção, né? Vai gerar um link para você, você clica em Create, gera um link aqui, você copia e compartilha com os seus alunos, tá? Então, essa é a biblioteca pública que você vai encontrar aqui em Discover. Nós também temos o Library, né? O Library são os seus Kahoots. Então, aqui a gente está vendo os meus, né? Então, nós temos aqui alguns dos Kahoots que eu tenho, né? E aí você pode editar sempre que você quiser, você pode jogar sempre que você quiser e compartilhando com quem você achar necessário. Aqui, ó, nós temos rascunhos, os favoritos, os compartilhados com você, que é o Shared With Me. E aí, gente, eu só vou chamar a atenção de vocês para o Reports, tá? O Reports é aquela parte que eu e Renan estávamos comentando sobre esse feedback, que é legal que nós tenhamos, né, com relação ao conteúdo. Então, nós temos aqui, teacher, beleza. Você aplicou o jogo aí do Present Perfect. Você aplicou o jogo do Places in the City. Da review. Como é que você faz essa questão, né? Então, ó, você vai ter aqui um percentual de acertos, né? Você vai ter aí as questões que foram dadas como difíceis, né? Quem precisa de ajuda, quem jogou, então você tem tudo isso aqui nessa parte de reports, tá? Que é uma opção muito legal para você ter controle do desempenho dos alunos de vocês também. Lembrando que, infelizmente, o Kahoot, né, na versão gratuita, ele é um pouco mais limitado, né? Então, não tem uma gama tão grande de perguntas que vocês vão criar a partir daqui, desse Create. Você escolhe certinho. Então, as opções que geralmente vêm com uma estrelinha, né? Você sabe que é paga, é a versão paga. E aí você vai alterando de acordo com a necessidade, né? Então, opções, tempo para cada pergunta, question type, o tipo de pergunta, ó, quiz ou verdadeiro e falso. As outras, olha a estrelinha lá do Premium, né? As perguntas abertas, por exemplo, brainstorm, já não são mais opções possíveis para quem não paga, para quem usa a versão gratuita. Então, o quiz e o verdadeiro e falso ainda são opções que nós podemos utilizar. Mesmo com tudo isso, o Kahoot é uma excelente ferramenta, né? Eu sempre só peço que quando vocês forem criar, pense na formulação dessas perguntas e de não utilizá-los de forma tão saturada, ok? Acredito que podemos passar para o próximo. Renan, quer compartilhar do seu? Perfeito. Amanda, eu só acho legal a gente mostrar um grupo. Você quer que eu mostre aqui? Pode, por favor? Yes, let me try. Eu vou colocar Vou no chat interromper o também, meu aqui. pessoal. Deixa eu ver se tá indo. Não sei o que houve com o meu computador. Coloquei aí no chat também, daqui a pouco ele deve chegar, um link com a minha página no Kahoot. Para quem ensina inglês, tem vários Kahoots que eu deixei disponíveis lá, tá? No meu perfil público. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela que eu estava. Deixa eu ver se ele vai voltar para cá. Just one second. Ok. Então, a Amanda comentou ali, então,
sobre os reports, né, que são os relatórios. Eu vou destacar uma coisa, geralmente a gente fala os nomes em inglês justamente por ser parte do nosso contexto, né, Amanda? Várias dessas plataformas, elas estão disponíveis em inglês e espanhol, algumas ainda não têm versão em português. O Kahoot tem uma versão em português, e tem partes que não estão traduzidas ainda, mas para quem está ensinando outras línguas, outros conteúdos, são de outras áreas do conhecimento, vocês podem trocar ali a língua, pelo menos para facilitar um pouquinho. Eu vou destacar essa parte aqui dos groups, que são os grupos. Então, para o pessoal que está aí no começo do curso, é legal quando vocês chegarem no estágio, por exemplo, vocês podem criar um grupo ali, colocar o username, o nome de usuário do pessoal que faz parte do grupo de vocês, e compartilhar os Kahoots entre si. Eu tinha esse grupo com a Amanda, com as Isas, né, com o Diego também, ali do Paraná Fala Inglês, e nós colocávamos Kahoots aqui dentro desse grupo, e todo mundo que fazia parte do grupo, todos os membros, poderiam ter acesso. Então, a Amanda às vezes tem um Kahoot que ela não precisa compartilhar comigo, é só ela jogar no grupo e todo mundo que faz parte do grupo consegue utilizar, fazer uma cópia, jogar de forma síncrona ou assíncrona. Então, esses são recursos ali do Kahoot que às vezes a gente não escuta muito as pessoas falarem sobre, mas que fazem muito, são muito úteis para a gente no dia a dia como professor, dentro de grupos de professores também, ok? Eu vou voltar ali para o slide. Então, a gente falou do Forms rapidamente, né? Vamos falar um pouquinho, falamos do Kahoot, e tem uma plataforma nova aqui, que é nova para alguns, talvez conhecida de outros. Eu já utilizo ela faz um tempinho, né? Gosto muito dessa plataforma, ela também não tem versão em português, mas acho uma plataforma muito gamificada e que, na minha experiência de uso, os alunos acabam gostando bastante. Só mais um pouquinho para frente. Que é a plataforma Quizzes. Se escreve assim mesmo com esses dois Zs ali. Ela tem uma versão gratuita e uma versão paga. Eu sei que é complicado a gente pensar nessa questão de versão paga, porque, enfim, se fôssemos como professores pagar por tudo que a gente precisa utilizar, acaba ficando mais caro, né? A gente tem todo o nosso salário só para pagar pelas plataformas, mas isso também é parte de um mercado maior, né? Algo para quem tem interesse em fazer pesquisa sobre isso, é bem interessante pensar, né, que isso também faz parte de um mercado. O Kahoot, por exemplo, começou como uma plataforma gratuita, tudo era gratuito, foram melhorando ali os recursos e agora tem essa versão paga. O Quizzes também, na mesma ideia. Então, ele começou como uma plataforma totalmente gratuita, e agora tem essa versão paga. A versão gratuita é excelente. Também é possível você criar um perfil do Quizzes, colocar seus quizzes de forma pública ou privada, compartilhar com outros usuários. Também compartilhava com a Amanda e com a Isa, às vezes a gente trocava alguns ali. Existe esse formato gamificado, que, assim como o Kahoot, é como se fosse um jogo. No final tem uma pontuação, tem um ranking, né, de quem foi primeiro, quem foi em segundo, quem ficou em terceiro. Às vezes você pode ativar a opção de musiquinha que toca, né, junto com as perguntas. E o Quizzes também tem uma opção de memes, que é super legal. A opção de memes eu já utilizei. Para quem trabalha com língua inglesa, os memes são em inglês. Quem não trabalha pode criar o próprio pacote de memes. Isso é legal. Como que funcionam esses memes? Conforme os alunos vão respondendo, se a pergunta for certa ou errada, ele vai mostrando um meme para a pergunta certa e outro meme para a pergunta errada. E isso acaba fazendo com que esse processo de jogar, né, um quiz dentro dessa plataforma fique bem mais divertido. E também, em várias experiências, os alunos acabam gostando muito, comentam que foi legal jogar, queria jogar de novo. Posso disponibilizar depois o link para eles fazerem isso em casa, mais uma vez. Acaba sendo uma forma de levar essa prática um pouco mais adiante. Também existe o formato síncrono e assíncrono dentro do uso do Quizzes. Eu posso criar uma atividade que gera um link, que eu posso compartilhar com os alunos até no Classroom, e eles podem fazer dentro de um prazo. Ou no formato síncrono, aqui dentro do Meet, do Zoom, qualquer outra plataforma, jogar com todos os alunos ao mesmo tempo. É possível utilizar imagens e também utilizar vídeos. Eu uso muito imagens nos quizzes, às vezes até só colocar um ponto de interrogação já ajuda a ficar um pouquinho mais visualmente bonito, né? Eu vou passar aqui, então, para a minha página no Quizzes e vou mandar o link para vocês, tá? O link é quizzes.com. Vocês podem logar com a conta de vocês no Google ou criar uma conta ali no site. Quem tem uma conta Google, né, uma conta
na conta Gmail, fica super mais prático quando você loga tudo com aquela conta, fica mais fácil de entrar, pelo menos eu faço dessa forma e fica um pouco mais simples. Então, eu estou aqui na minha página do Quizzes, essa é a minha página inicial. Não tem uma versão, como eu falei, não tem uma versão em português, pelo menos até onde eu sei não tinha. Vamos visualizar aqui de novo, ó. English, espanhol, francês, Dutch. Tem até russo, mas a gente não tem a língua portuguesa ainda. Não tem problema, ok? Eu vou aqui então para o Explore, aqui do ladinho, tem esse botão de explorar. E nesse explorar também existe a possibilidade de pesquisar quizzes, né, dentro dessa plataforma. Então, eu posso jogar ali algo, como a Amanda fez lá, o Past Simple. Eu vou jogar aqui, então, Present Continuous. E ele vai me mostrar quizzes que outros usuários dessa plataforma fizeram e que estão aqui disponíveis de forma gratuita e publicamente para que eu possa fazer uma cópia ou utilizar com os meus alunos. E eu consigo inclusive, selecionar ali em cima, ó, no More, tem a opção para a gente selecionar a língua. Então, eu posso aqui, ele vai automaticamente para o português, porque apesar de não ter a linguagem, está definido como eu sou do Brasil, e colocar o inglês. Então, ele vai encontrar quizzes ali que estão completamente em inglês, por exemplo. Então, é possível também. Esse é um aspecto muito bacana dessas plataformas, que é a possibilidade de você poder consultar essas bibliotecas públicas. Então, nós estamos dentro dessa grande rede de colaboração, né, dentro da internet. E é muito legal que a gente pode, às vezes, de forma bem mais rápida, pegar, reutilizar algo, reciclar algo. Isso faz parte também do nosso processo ali de criação. My Library é onde eu vou encontrar os quizzes que eu já criei, vou mostrar alguns ali. Reports é onde a gente vai encontrar os relatórios, tá? Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses relatórios, mas uma vantagem também, um recurso interessante dessas plataformas online são os relatórios. Se nós aplicássemos uma atividade, uma avaliação de forma física, eu precisaria analisar todas as cópias, sei lá, tenho 34 alunos, analisar tudo ali para ver, olha, eu acho que a pergunta 3 foi a mais difícil. Aqui eu tenho uma plataforma que já faz isso para mim, mostrando quais foram as perguntas mais difíceis, mais fáceis, as que foram puladas pelos alunos, né? As perguntas que talvez eu precise retomar e revisar depois, novamente, né? Depois, pós-atividade. É muito interessante a gente pensar nisso. Settings, eu tenho as minhas configurações. Aqui no More, eu tenho ali o meu perfil, que eu posso compartilhar o link com vocês também, já eu faço isso. Collections e memes, né? Memes. Aqui eu posso criar um pacote de memes. Eu ainda não criei o meu, ou pelo menos eu acho que eu tinha começado a criar e depois eu desisti. Tem aqui, ó, Brazilian Memes, que eu comecei a criar. Vocês podem criar um pacote de memes e utilizar, tá? Naquela forma que eu falei, durante o quiz ele vai mostrando. E isso é legal, principalmente para quem trabalha com adolescentes, faz com que a atividade fique divertida. O propósito não é necessariamente esse, mas esse aspecto de diversão dentro das atividades também faz com que os alunos queiram participar, né, da aula com um pouquinho mais de frequência. Em Classes, eu posso conectar as minhas salas de aula do Google Classroom e sincronizá-las aqui. Então, o Quizzes é uma plataforma que ela tem uma integração muito grande com o Classroom. Essa integração é feita de forma que eu venho aqui em Classroom e com a minha conta do Google, que já está logada, ele mostra para mim quais são as turmas que eu tenho, eu seleciono essas turmas, ele vai sincronizar essas turmas para mim, mostrar o e-mail e o nome dos alunos ali, não está mostrando ali não, o e-mail agora, né? E eu consigo depois postar esse quiz dentro do Classroom e ele já mostra aqui para mim qual é a pontuação e já mostra o report, o relatório do aluno. Então, a sincronização do quiz é muito boa, gosto bastante. Acho que facilita bastante esse processo de você olhar a nota do aluno dentro do próprio Google Classroom, dentro do Google Sala de Aula, sem ter que voltar aqui para a plataforma. Muito, muito bacana. Aqui no Create é o botão que a gente vai para criar os quizzes. Então, clico ali nele e tem duas opções. Lesson. Esse lesson, eu consigo criar quizzes em que no meio tem uns slides, digamos assim. Partes com texto, com imagens. É legal também. Assim como parecido com o que nós fizemos hoje, nós tínhamos um slide e dentro do slide tinham duas perguntas, né? É legal também essa opção. E a opção de quiz, a opção normal ali. Eu vou clicar nela.
Antes da gente começar, ele vai pedir ali, eu acho que algumas configurações, né? Colocar um nome. A minha criatividade está ótima, então eu vou clicar aqui, escrever meu quiz, e vou colocar em inglês qual que é a língua que você está utilizando, qual que é o conteúdo, né? Na verdade, ele pergunta aqui. E tem algumas opções, olha, matemática, inglês, física. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Química, biologia, artes, e existem outras opções. E a gente vai aqui para o next, para o próximo. A plataforma está em inglês, mas é bem intuitiva. Passando para cá, ele pergunta, né? Vamos pular essa parte. Ele tem ali alguns tipos de pergunta. Pergunta múltipla escolha, checkbox. Esse checkbox eu preciso marcar todas as opções, por exemplo, né? Fill in the blank, que é preencher a lacuna, também é legal, funciona, é bacana. Esse poll, ele não gera nota, é para fazer uma pesquisa. Então, você quer perguntar ali para os alunos, no final do quiz, por exemplo, quanto você entendeu desse conteúdo? Né? Entendi muito, entendi pouco. Enfim, a gente pode fazer isso também. É uma forma de gerar dados e o professor depois analisar esses dados. Às vezes o aluno não vai falar para você durante a aula, mas ele vai clicar ali no quiz e depois você pode olhar as respostas e ter no final ali, olha, eu acho que a turma precisa revisar um pouco melhor esse conteúdo. Open-ended, que são as respostas abertas. Aqui existe essa opção de forma gratuita para a gente e a opção de slide. Aqui do lado eu posso adicionar uma capa para esse quiz. Ele está público, eu posso transformá-lo em um quiz privado. É só clicar aqui e a gente vai editar ali em inglês, qual que é a grade, né? A turma, a faixa etária ali, public, colocar em private, and eu tenho que selecionar aqui também, ó. Então, da primeira série até, vamos colocar ali, e save. E ele salvou ali para mim. Isso pode ser editado a qualquer momento, inclusive a gente pode transformar um quiz que é privado em público e vice-versa. Eu vou aqui, então, na opção de multiple choice, para poder mostrar para vocês como que faz a criação aqui do quiz. Então, ele mostra para mim dessa forma e como que vai ser a visualização do celular do aluno. Não necessariamente você precisa passar esse quiz para que os alunos, né, o respondam a partir de um dispositivo móvel. Isso pode ser feito pelo computador, por um tablet, mas ele mostra para você como que vai ser a visualização. Então, posso colocar aqui a minha pergunta, né? Coloco a pergunta aqui. Tá? Essa pergunta aqui tem umas opções de formatação, por exemplo, trocar a cor, né? Existe ali a opção de itálico e sublinhar também. É legal, dependendo de como você vai colocar. Então, aqui a pergunta, e aqui eu coloco uma frase, por exemplo. É legal a gente pensar nesse tipo de formatação também. Aqui do lado tem, para quem é da área de matemática, a gente coloca, né, uma expressão matemática, dá para inserir imagem. Áudio e vídeo, no entanto, são para as versões pagas do Quizzes, mas também não é um valor muito alto. Antes existia na versão gratuita e era muito bacana para o ensino de idiomas também. O vídeo também está aqui, você precisa adicionar no YouTube, mas também está na versão paga. E aqui as nossas alternativas, né? Então, coloco ali as opções e ele já vai mostrando aqui para mim, né, no celular, como que vai ficar, como ficariam essas opções. Dentro dessas opções, você pode colocar também, o mínimo seriam 2, né? Eu acho que o máximo são 5. A explicação também está na versão paga do Quizzes. E você pode adicionar imagens para essas opções também. Mas é ou texto ou imagem. As duas opções não são possíveis. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem para adicionar. E pronto, a imagem vai ficar ali como se fosse uma alternativa. A imagem pode ser uma imagem para ilustrar o seu quiz, ou ela pode ser nas alternativas. Para quem trabalha com idiomas também, a das alternativas é uma ótima opção, às vezes pensando em vocabulário, né, pensando em ilustrar esse vocabulário que está aí. E a gente seleciona a opção correta e vamos um pouquinho aqui para baixo para salvar. Antes de salvar, a gente pode selecionar também a quantia de tempo que vai estar ali para o aluno poder responder essa pergunta. Tá? Geralmente, eu penso que 45 segundos pode ser um tempo legal. A maioria consegue responder nesse tempo. Tá? Pensar aí que um quiz de 10 questões pode levar até uns 30 minutos para ser respondido, uns 25 minutos, né, Amanda? Mais ou menos seria esse um tempo. Já apliquei um quiz de revisão de um conteúdo apenas que tinham 10 perguntas, de forma síncrona. Os alunos vão respondendo e vocês vão fazendo explicações. O professor pode fazer explicações com eles, conforme o quiz for em andamento.
Então, vou colocar aqui 45 segundos e salvar. A gente pode criar várias questões, não tem aqui pelo menos um limite de perguntas que podem ser criadas. É possível importar perguntas de outros quizzes também, ó, vou adicionando aqui embaixo. Outros tipos de pergunta, nós comentamos sobre isso anteriormente, não necessariamente só para a opção de múltipla escolha, eu posso agora colocar um fill in the blank, que seria preencher lacuna, né? Então, eu coloco ali uma frase, e aqui tem que ser exatamente, coloco a resposta, ou exatamente tal coisa, pode ter mais de uma opção. É muito legal essa opção de preencher lacuna, funciona bacana, funciona muito bem, especialmente quando a gente pensa em coisas, uma frase curta, uma palavra, né? Isso funciona bem legal aqui dentro do Quizzes, tá? A mesclagem é importante, mesclagem em atividades e mesclagem dentro de uma só atividade, de uma única atividade. Também acaba fazendo com que esse processo de aplicar um quiz fique muito mais divertido, fique muito mais prático para os alunos também, ok? E eu vou clicar aqui no Publish, aqui em cima, para ele salvar o meu quiz, ok? E ele tem ali um link público, enfim, e o quiz está salvo. Posso copiar esse link e posso também enviar esse quiz para a Amanda, para alguma outra pessoa, para algum outro professor, né, que eu tenho aqui cadastrado. E aí ele gera essa página. É a página que nós queremos aplicar o quiz para os alunos. Como esse quiz eu acabei de criar, eu vou ali na minha biblioteca de quizzes, fica tudo salvo, e vou pegar aqui um que eu já tenho feito, esse de passado simples, por exemplo. Vou clicar ali nele. E a gente vai ter aqui essas duas opções. Assign Homework é para passar esse quiz de forma assíncrona, como se fosse uma tarefa, os alunos fazem no tempo deles, né? E aqui nós temos o Start a Live Quiz, que eu tenho ali mais de uma opção. O modo clássico ou Instructor Based. Geralmente eu vou nessa opção aqui, em que eu sou o professor e eu estou controlando as perguntas. Pergunta 1, todo mundo responde, a gente revisa. Pergunta 2, os alunos respondem, a gente revisa. A opção de Classic, os alunos vão respondendo no próprio tempo. Então, você pode aplicar o quiz, e o João terminou aquele quiz em 5 minutos. A Maria ainda está na pergunta 7, então ela está levando um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. Então, também existe essa opção. Okay? As perguntas estão aqui, e eu tenho ali imagens, como eu comentei, ó, ele fica assim, todo ilustrado, você pode trocar cores, colocar em itálico. É uma plataforma muito divertida quando você aplica um quiz. Os alunos geralmente gostam bastante, né, Amanda? A gente acaba tendo um processo de se divertir dentro da tarefa e no final tem ali um ranking de quem foi primeiro, quem foi mais rápido, quem respondeu mais perguntas corretamente. Como que é a sua experiência de uso com quizzes? Pessoal, é uma coisa que é muito divertida quando a gente fala sobre os quizzes, e acho que foi até algo que alguém comentou nas perguntas iniciais, no que dizia a respeito, olha, na pandemia eu sei que funciona, mas no presencial eu não sei como seria, né, como seria administrado isso. Essa questão que o Renan falou, o professor vai tendo controle do tempo, né, principalmente em atividade de revisão, que era o que nós fazíamos muito, né, Renan? É muito válido. Então, você coloca, por exemplo, no Quizzes mesmo, você projeta perguntas, os alunos respondem com você, pausa o tempo e você fala, olha, tantas pessoas acertaram, por que essa alternativa está correta, por que essa está incorreta? Então, você consegue revisar o conteúdo, discutindo o conteúdo com eles, no presencial, né, que é muito válido também. Então, a atividade, desde que você tenha, né, os recursos necessários, ela também pode ser aplicada presencialmente, eu já fiz presencialmente, né, esse ano. Então, acontece de forma muito bacana também. Todas as experiências que eu tive com quizzes, os alunos se divertem muito, principalmente na parte dos memes, né? Então, de uma pergunta para o outro ali, além de ter todas as alternativas voltadas para o conteúdo, nessa passagem de uma pergunta para outra, eles se divertem ali também, então o que é muito legal, o que é muito bacana, e você sai um pouco, né, dessa questão do Kahoot, porque o Kahoot é algo que eles já esperam, né, no contexto que nós estamos hoje em dia, eles já esperam. Então o Quizzes é uma excelente alternativa, né, para o Kahoot aí, com tantas possibilidades, até mais possibilidades
né, do que o Kahoot, já que ele permite que a gente faça pergunta aberta, faça pergunta, né, fill in the blanks, de completar a palavra. Então é muito bacana também. Tive ótimas experiências com quizzes. Perfeito, Amanda. E nós vemos que não é uma plataforma tão conhecida, né? Então, às vezes também acaba que é uma novidade para os alunos. Aquilo que nós comentamos sobre o Kahoot, eu já vi aluno reclamando, Kahoot. Ai, de novo, né? Justamente porque todo mundo acaba usando o Kahoot de uma forma só, de um jeito só, e às vezes também passa o Kahoot lá e deixa os alunos fazerem, tá? Isso a gente precisa ressaltar também. Os quizzes facilitam esse processo de revisão, tudo que a gente comentou, mas é sempre necessário a mediação do professor. O nosso papel aqui continua sendo muito importante. Então, quando estamos aplicando um desses quizzes de forma síncrona, né, junto com os alunos aqui, por exemplo, uma dica que eu dou para vocês, pessoal que está começando aí no primeiro ano, por exemplo, é fazer com que a atividade esteja ocorrendo, mas a gente não está indo da pergunta 1 para 2, para 3, para 4 e pronto, acabou. A gente está revisando cada uma delas, pergunta por que a letra A está incorreta, qual que é o problema da letra B, alguém gostaria de compartilhar a resposta? E aí a gente tem aquele processo de interação. Esse processo de interação com o professor e com os colegas e de colaboração é muito importante também ao aplicar esses quizzes, né? Faz parte do contexto. A gente não está aplicando só por aplicar, como já comentamos algumas vezes, ok? Pessoal, passei ali mais ou menos o passo a passo de como faz a criação, tá? Depois do slide vai ter um link. Todos esses links que a gente está colocando, eles estarão nos slides que nós iremos enviar para vocês, tudo bem? Mas é muito simples, a gente pode vir aqui para o Create, para o Criar, vai lá em Quizzes, começa a colocar as perguntas, coloca as alternativas corretas, finaliza seu quiz e depois você pode gerar um link. Eu vou clicar aqui nesse de Grammar, eu falei ali das duas opções, mas só para mostrar como que funciona a opção de Start a Live Quiz. Aí eu vou aqui no Instructor Paste, que o professor está controlando. Existem algumas opções, olha, eu geralmente deixo desativado esse Name Factory, né, porque os alunos podem colocar o nome deles, aqui ele criaria um nome para cada um, e a gente não sabe quem é quem. Se for anônimo, vai com essa opção. Timer, o Leaderboard, que seria aquele placar. Shuffle Answer Options, que seria para embaralhar as opções de resposta. É legal, às vezes você está aplicando aquele quiz mais de uma vez, o aluno já sabe que a primeira opção é a correta, não, ele vai misturar tudo. E o Play Music. E a gente vai ali para o Continue, para o Continuar. E isso aqui de forma síncrona. Ele vem para essa tela, que os alunos ali podem... Isso aqui você compartilha com o aluno, seja numa sala de aula física, né, colocando compartilhamento ali no DataShow, ou dentro de uma sala de aula virtual, aqui no Meet, né, no Zoom. Ele vai gerar ali um código e a gente pode copiar esse código e enviar para os alunos. Quando eu envio esse código para os alunos, eles vão entrar aqui e vai marcar para mim, né, quantas pessoas já estão aqui na sala e a gente pode começar. Eu acho que eu não consigo começar sem ninguém, né, precisa alguém participar e o quiz vai rolando e a gente vai revisando com o aluno, ok? Eu vou passar ali para o outro modo, então, deixa eu finalizar aqui essa sessão, tá? Não tem muito segredo, existe ali a opção de você controlar. O que nós indicamos também, né, Amanda, é testar tudo antes de fazer com os alunos. Né? Vocês podem criar uma conta fake, né, como a gente geralmente indica, cria uma conta de aluno sua para você colocar dentro do Classroom, fazer o processo de visualizar a versão do aluno nessas plataformas, porque você, professor, precisa explicar para o aluno também como que ele vai, onde que ele tem que clicar, o que ele tem que fazer. Aqui no Assign Homework, é para aplicar essa atividade como uma tarefa. Primeiro eu seleciono aqui um prazo, o prazo não pode ser muito para frente, porque na versão gratuita ele só permite, acho que uns 15 dias de prazo, né? Deadline, assign, tem aqui outras opções, olha, como a quantia de vezes que os participantes podem tentar, ilimitado, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mostrar as respostas durante a atividade, já que é um quiz de revisão, tá ótimo, deixa essa opção ativada. Mostrar as respostas no final da atividade. No final da atividade ele mostra para o aluno tudo que ele respondeu, o que estava certo e o que estava errado. Isso é muito legal, porque o aluno finaliza a atividade e ele pode revisar as respostas, ok? Mostrar ali o placar, fazer com que as perguntas estejam de ordem aleatória, as respostas também, música e os memes, e pronto. A gente pode aplicar essa atividade clicando aqui no Assign. Clicou no Assign, ele vai perguntar ali para você se você quer copiar esse link e enviar para os alunos,
E também existe a opção de compartilhar aqui pelo Classroom. Vou ali no Classroom, ele mostra para mim quais são as turmas que eu sincronizei antes, e aqui eu posso fazer a postagem dessa atividade lá no Classroom, pela plataforma Quizzes, sem ter que entrar lá no Classroom, tá? Então, muito simples, muito útil, uma plataforma muito legal, que vale a pena que vocês explorem. Tem vídeo no YouTube também mostrando passo a passo de cada coisa na plataforma Quizzes, ok? Como a gente está um pouquinho curto de tempo, a Amanda vai mostrar um pouquinho do WordWall, né, que é a nossa próxima plataforma aqui. Eu comentei que o slide ficaria aqui como uma opção bem rápida para a gente, né? Mas o WordWall, Amanda, fala um pouquinho sobre os recursos. Muito bem. Pessoal, o WordWall é uma plataforma muito bacana para professor. Inclusive, utilizei recentemente com um grupo de alunos. Os alunos me pediram, né? Veja qual plataforma foi aquela que eu quero buscar alguns jogos também para eu praticar. Então, é uma plataforma muito bacana, só que é uma plataforma mais limitada, tá? Então, ela não é tão, digamos assim, tão chamativa quanto as outras, mas ela também tem uma grande gama de possibilidades dentro dela no que diz respeito a tipos de pergunta. A limitação que eu digo é de criação, tá? Por quê? Porque o WordWall ele vai permitir que o usuário daquela conta crie até 5 templates, né? Ou seja, 5 jogos. E para quem é professor, né? Para quem já trabalha na área, sabe que geralmente o professor está sempre criando e recriando e atualizando e fazendo vários jogos diferentes com diferentes e divertidos objetivos, né? Então, 5 templates, né? Eu falo por mim, acredito que falo por Renan também. É um número extremamente limitado, tá? Mas no que diz respeito a possibilidades, a criação, é uma plataforma é uma plataforma extremamente bacana. Então, ele tem a versão gratuita e tem a versão paga, assim como as outras. É claro que na versão paga você vai poder fazer mais de 5 templates, né? Também é compartilhável, você pode compartilhar com seus alunos através de um link, você pode receber o feedback desses alunos, assim que eles terminam a atividade, você consegue dar uma olhadinha nas respostas, né? Observar o percentual desses alunos. Ele também tem uma biblioteca de atividades públicas que eu particularmente utilizo muito, justamente por ter esse número reduzido de templates para o professor utilizar. Eu geralmente busco jogos que vão de encontro com o meu objetivo para utilizar, né? Ele tem um formato gamificado, não é uma coisa um pouco mais simples, eu vou mostrar para vocês, mas ele também tem colorido, ele tem algumas atividades um pouco mais dinâmicas, umas que fogem um pouquinho da casinha em alguns momentos, né? Mas extremamente bacana e divertido também. O perfil ele é público, ou seja, você vai postando, você pode utilizar os templates, os jogos de outras pessoas, e as outras pessoas também, em contrapartida, pode utilizar os seus também. Pode uso de imagens, então o Renan mostrou para vocês lá no Quizzes a questão de vocês colocarem como alternativa da resposta, você pergunta qual desses itens é o vestido, né? E aí você pode colocar a imagem ali nas respostas. E também pode ser jogado de forma síncrona ou assíncrona. Então, para a gente poupar um pouquinho do nosso tempo, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Vou compartilhar aqui. Deixa eu mostrar. Bom, esse daqui é de uma das contas que eu tenho no WordWall, né? Eu tenho 2 contas cadastradas porque eu queria criar mais templates e apenas em um e-mail não era possível. Então, eu coloquei meu outro e-mail. Essa é uma das minhas contas. Esses jogos que vocês estão vendo aqui são jogos que eu criei, né? Então, nós temos Action and Non-Action Verbs, que é um conteúdo, depois primeiro condicional, perguntas de futuro, né? E Speaking. Se vocês observarem aqui pelos templates, vocês vão observar que temos jogos diferentes, né? Então, por exemplo, se eu abrir aqui a minha querida roleta, vocês vão perceber que eu tenho diferentes perguntas de speaking, né? De conversa. Então, eu vou jogar com o meu aluno, aperto o meu start, vai ter a musiquinha, rodo a minha roleta. Ok? E nós temos uma pergunta, né? Então, você pode utilizar isso em tela cheia, é claro. Você pode eliminar a pergunta depois que você utilizou e você vai aproveitando, né? De acordo com o seu objetivo, no meu caso, que é o ensino de línguas, né? Que eu quero aplicar essa questão voltada para o desenvolvimento da fala, eu posso utilizar essa atividade, por exemplo. Atividades como essa, vocês vão podendo, né, diversificá-la quando necessário. Então,
Essas outras duas atividades que vocês estão vendo aqui, né, do Future Questions e da Lesson 4, também são atividades de speaking, onde o aluno, né, o professor que está no controle do jogo, vai clicando e vai abrindo uma pergunta, vai clicando e vai passando uma carta. Então, você tem controle total, né, sobre esses jogos enquanto professor, enquanto você está dando a aula. E você pode compartilhar a tela e você vai clicando e vai aplicando a atividade. Essas atividades que eu mostrei para vocês são atividades, né, voltadas para o desenvolvimento da fala. Você quer ter um diálogo diferente com o aluno, mas vocês podem criar atividades voltadas para conteúdos, né, gramaticais ou algo mais específico. Por exemplo, esse conteúdo aqui é um conteúdo do arrastar. Então, você vai arrastar de qualquer forma aqui, ó. Vai mudando, vai trocando, e depois você clica em Submit Answers, e ele vai dizer para você se a resposta, né, está certa ou está errada. Essas atividades como essa, que são mais voltadas para a parte gramatical, você pode passar para o aluno realizar como tarefa, né, ou para você avaliar o desempenho do aluno em atividades como essa, ok? Então, como vocês podem perceber, aqui nessa condição que eu me encontro atualmente, eu já tenho 5 templates. Então, se eu clicar, porventura, né, eu clicar aqui em Create Activity, eu já vou ser barrada. Olha, você já alcançou os limites da atividade, nem vem. Então, por isso que eu tenho uma outra conta, né, que eu utilizo aqui no WordWall, caso eu queira criar mais templates. Vou mostrar para vocês rapidamente. Né? Então, essa daqui é uma outra conta que eu possuo. Se eu quiser clicar, por exemplo, em Create Activity, clicando lá em cima, oh my gosh. Just a second. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só logar aqui de novo. Daí eu compartilho certinho com vocês. Porque o WordWall é esperto, né? Não nasceu ontem. Então, se vocês clicarem e observarem, vocês vão perceber que vocês vão poder criar, né, outros jogos. Então, Create Activity. Clico lá. Aí eu tenho aqui Quiz, Match Up. Então, você tem para fazer pergunta. Open the Box, aquele de abrir a caixinha, né? Random Wheel, que é da roleta que nós conversamos. Tem os que são mais personalizados, né? Game Show Quiz, que é uma questão mais voltada aí para mais chamativa. Nós temos Word Search, né? Que é a cruzadinha, digamos, Find the Match. E daí você vai podendo criar, né, essas alternativas de acordo com o seu objetivo, tá? Então, vamos supor que eu quero criar um quiz. Você clica no formato da pergunta, você dá um nome para o seu quiz, né? Então, quiz de revisão, por exemplo, né? Você faz a pergunta e você pode observar que aqui nós temos a opção de imagem, né? Então, vamos pensar que a pergunta é: qual é o seu... qual é a sua música favorita? Pronto, tem a perguntinha. Coloca as opções, né, de resposta aqui, criando opções, etc. Vamos supor que são nome de música. Marca a alternativa correta, add a question. Adiciona mais uma pergunta. Faz uma pergunta. Terminou tudo, quer adicionar imagem, adiciona. Você pode personalizar da forma que você achar necessário. Clique em Done, né? Clicou em Done aqui, o seu jogo vai estar salvo, né? Para você passar para os seus alunos. Então, você vai ter lá, acabei de criar o jogo. Qual é a sua música favorita? O aluno, né, no caso, escolhe a opção e pronto, né? Você vai ter ali o desempenho desse aluno. Aqui embaixo, você pode clicar em Share para compartilhar ou com outros professores ou com os seus próprios alunos. Então, vamos supor que vocês querem compartilhar com os alunos. Pronto. Set assignment. Eu sempre peço para o aluno colocar um nome para eu saber quem respondeu. Você pode colocar o prazo, pode definir as configurações. Quer que ele veja as respostas? Clica em Start e vai surgir um link para você postar no Classroom, para você mandar para o aluno pelo grupo do WhatsApp da turma e por aí vai. O WordWall, pessoal, por mais que vocês podem perceber, né, é uma plataforma mais simples, né, não tem tanta... digamos assim, tantas configurações no que diz respeito como comparado ao Quizzes, por exemplo, mas
é uma plataforma que você pode explorar de várias formas. Como eu disse para vocês, eu utilizo muito, né, as opções que eu tenho disponíveis. E para isso você vai clicar aqui em Community, né, comunidade. E aí você vai ter vários tipos de word wall aqui para você. E olha, nós temos de matemática aqui, por exemplo, né? Nós temos de pronomes, nós temos em português, ó, o pessoal que é da língua portuguesa, que quer investir também em jogos. Nós temos jogos da memória, nós temos adição, nós temos vários tipos de jogos que vocês podem utilizar. Quer buscar algo mais específico, né? Digita aqui, né, aquilo que você quer trabalhar, o foco do seu trabalho, e vai aparecer, né, ali. Então, vamos pensar no clássico verb to be, da língua inglesa, né, que o pessoal sempre fala. Já aparecem os jogos que você vai ter disponíveis, né? E se vocês observarem, tem vários tipos de templates diferentes. Esse daqui é para reorganizar a frase, mas esse aqui tem um trenzinho, um balão, né? Esse aqui são cartas. Então, o Word Wall, ele vai permitir que você de diferentes designers aí para sua atividade, né? Então, ele é bem completo nesse sentido. Então, só para a gente finalizar essa parte, ó, como esse jogo aqui de pronouns, por exemplo, que é só para classificar quais pronomes são, você pode mudar o template dele aqui do ladinho, né? Aqui tem um fundo de selva, toda uma loucura da selva. E eu sempre falo, às vezes parece uma coisa muito simplória, né? Você fala assim, para que eu vou colocar fundo de selva? Para que eu vou colocar fundo de lua, que nem tem ali embaixo, né? O fundo da nuvenzinha. Mas sempre pense no propósito da sua atividade, né? Quem está realizando a sua atividade é um grupo mais novo, então você está trabalhando com crianças de 10, 11, 12 anos, é legal você colocar um template como esse. Você está trabalhando com adultos, busque algo ali que vá de acordo com o seu público também, né? Então isso é extremamente importante. Sempre trabalhar com os quizzes com propósito, né? Direcionados e voltados para um público, pensados para um público específico e pensando em, quais serão os resultados que eu vou ter a partir desse quiz, ok? Como a Ana comentou com vocês, pessoal, nós falaremos, né? Nós compartilharemos com vocês todos os links que nós estamos utilizando hoje. E se for necessário também, caso surgir alguma outra dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, né? Porque é pouco tempo para muito conteúdo, né, Renan? Mutado. Exatamente. Acontece. Amanda, obrigado pela sua explicação aí do WordWall. É uma plataforma muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho o Slide, que é uma plataforma que vocês utilizaram no começo do minicurso para responder aquelas duas perguntas. O Slide é uma plataforma que não necessariamente o foco é a criação de quizzes, mas existe esse recurso. Então, nós conseguimos, por exemplo, criar o slide de hoje e dentro do próprio slide gerar esse link que é enviado para vocês, enviado para os alunos, e eles podem responder essas perguntas diferenciadas, no 20 palavras, múltiplas escolhas, e o quiz, que sim, esse quiz gera uma pontuação. O quiz pode ser utilizado para uma revisão. Já utilizei, por exemplo, numa aula em que eu tinha um slide com uma explicação de algum conteúdo, nós fizemos toda uma aula e no final, agora a gente vai revisar todo esse conteúdo dentro do próprio slide. Então, sem precisar sair do PowerPoint ou do Google Slides, que é a plataforma que eu estou utilizando aqui agora com vocês. Então, passando aqui um pouquinho para o slide, rapidamente, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. A versão gratuita, ela é bem enxuta, né, de recursos, mas é útil para a gente, conseguimos utilizar aqui hoje. Pode ser utilizado de forma síncrona, então não tem uma versão assíncrona, você não gera um quiz para ser aplicado depois. Existe uma integração com o PowerPoint e o Google Slides. Eu estou utilizando o Google Slides, eu consigo instalar uma extensão no meu Google Chrome e pela própria extensão, pelo próprio slide, eu vou criando as perguntas por ali, sem precisar necessariamente acessar a plataforma. Criação de quizzes em apresentações de slide, o que é perfeito para você não precisar ficar trocando, troca a tela, vai para lá, vai para cá, né? Permite a visualização depois dos relatórios, como a Amanda comentou, o WordWall permite isso, o Kahoot permite, o Google Formulários permite, o Quizzes permite, o Slido também. Você consegue ver depois quem respondeu o quê, quais foram um percentual ali das perguntas mais respondidas, enfim. E os alunos podem responder também utilizando o smartphone, o tablet, o próprio computador. Okay?
Vou mostrar rapidamente aqui o slide. Para acessar, a gente pode simplesmente acessar o site slido.com. Eu vou ver se eu copio aqui o link e já mando para vocês no chat. Aqui vocês conseguem ver a minha tela, e ali o slide é como se a gente estivesse criando eventos, digamos assim. Esse evento você pode nomear como o nome do seu quiz ou o nome do slide que você vai utilizar. Então, por isso que o nome é slide, eu preciso usar isso dentro de um slide. Eu não uso isso a partir de um link que é gerado. Então, aqui, a gente pode ver que tem um evento que nós utilizamos aqui hoje, né? Recursos digitais, um evento que nós estamos. Eu posso vir aqui no New Slide, aqui do ladinho, from scratch, então do zero, e a gente vai começar a criar. Eu coloco aqui um nome, então, vamos supor que isso aqui é de uma aula em que eu tenho uma revisão, né? Então, eu coloco ali revisão, aula de revisão. Que dia que isso vai ocorrer? É interessante selecionar a data que você vai aplicar isso. Então, hoje, no dia 14, finaliza também no dia 14. E tem um código. Esse código pode ser personalizado. Como o de hoje, vocês tinham o código, era o nome do evento. Então, posso colocar ali também alguma coisa diferente, como se fosse o nome do evento, né? E a gente clica no Schedule, que é um agendar. Então, lembrando que ele faz parte daqui de uma plataforma que o foco é colocar esses quizzes, essas perguntas em slides. O que nós utilizamos aqui hoje foi o Open Text, que vocês digitavam lá e criavam aqueles balãozinhos com frases ou parágrafos, e o Multiple Choice, que é o múltipla escolha. Também existe a opção de nuvem de palavras. Ótimo, eu sei que nuvem de palavras muita gente conhece a plataforma Mentimeter. Eu tenho usado muito o slide por conta dessa integração com os slides. Sem eu ter que sair do slide, compartilhar outra tela, o slide funciona para isso. O rating, que a gente pode fazer ali um ranking, então, para votação, isso seria legal. Open Text, que eles respondem que eu comentei anteriormente, e Quiz, que é a opção que a gente pode utilizar aqui agora, né? É bem limitado, então você consegue utilizar 2 dessas opções em um quiz, por exemplo, não dá para usar várias, porque precisa ser com uma versão paga. Então, eu vou aqui no quiz e eu começo a digitar ali as minhas perguntas. Posso dar um nome para esse quiz também. Quiz número 1. Eu digito ali as minhas perguntas, coloco as alternativas, quantas eu quiser, seleciono a alternativa correta, posso colocar um timer, um tempo, 20 segundos para cada. Esse tempo vai estar rodando quando os alunos estiverem respondendo. E posso colocar aqui a opção de mostrar o placar a partir de cada pergunta também. Vou colocar aqui 2 perguntas, né, bem diferentes ali, com um monte de número, e vou selecionar aqui uma opção correta. E aí a gente clica aqui no Save, no Salvar. E pronto, ele gerou aqui para mim um quiz, e esse quiz tem 2 itens, que são as minhas 2 perguntas. O que eu faço com isso? Eu vou copiar esse link? Não, eu vou copiar o link. Eu vou adicionar essas perguntas no meu slide. Isso pode ser feito no PowerPoint ou pode ser feito dentro do Google Slides. Você vai precisar logar com a mesma conta que você usou aqui. Por isso que eu uso a minha conta do Google, que fica tudo dentro de uma só. No PowerPoint, é necessário baixar o aplicativo. No Google Slides, você instala a extensão no seu Google Chrome. Eu estou aqui, então, com o slide que nós estamos utilizando hoje. Deixa eu ver se ele está aqui na outra guia. Está aqui. Ó, o slide que nós usamos hoje para o mini curso. Eu adicionei a extensão do slide, eu clico ali nela. Ele vai carregar um pouquinho, já está logado na minha conta, está tudo certo, né? Isso pode ser feito em qualquer um dos seus slides, no Google Slides ou no PowerPoint. Precisa logar com a sua conta. E pronto. E ele já mostrou aqui para mim. Eu posso criar as perguntas a partir do próprio slide, sem ter que fazer aquele processo que eu fiz antes. Ou eu posso, sim, vir para cá e selecionar aqui o que eu quero selecionar e adicionar as minhas perguntas, né? Aqui, no caso, eu criei uma outra seção, então ele não vai mostrar ali para mim agora, mas eu poderia adicionar aquelas perguntas aqui. As perguntas ficam assim, elas ficam como se fosse um slide. Mas quando a gente colocar esse slide em tela cheia, ele vai ficar daquela forma que vocês visualizaram anteriormente, né? Então, ele vai carregar ali um pouquinho e vai mostrar, né, como se fosse aquela tela azul que eu selecionei antes, que tinha o link, enfim. Agora, óbvio, não vai funcionar, porque eu acabei de colocar e está um pouquinho lento, ok? Mas eu vou mostrar umas outras perguntas que nós fizemos hoje, aqui, a tela aqui, umas outras perguntas que nós fizemos hoje, né, Amanda? Antes da gente finalizar, tem um quiz para vocês, sobre o que nós falamos aqui durante o nosso mini curso, né?
Exato. Falando ali do slide. Google Forms, Kahoot, falando do quiz, do Wordwall e do slide. Mas agora vamos para o nosso quiz. Esse quiz, vocês vão jogá-lo pelo mesmo link de antes. Por isso que eu vou copiar o link e vou mandar no chat agora de novo. Tá? Então, quem já estava com ele aberto antes lá, pode continuar. Quem não, vocês podem acessar aqui pelo link que eu estou colocando no chat. São 3 perguntinhas bem simples, só para vocês verem como que o Slido funciona quando a gente fala de quiz. Então, aguardar vocês entrarem. Opa! Vou aguardar vocês entrarem aí. Pode acessar pelo link que eu mandei no chat, ou slido.com e entrar com o código ali do evento. Ou pode escanear aquele QR Code, aquele código que está na tela, escanear com a câmera do celular. Ó, o Leandro já entrou. Quem mais? Guardando vocês rapidinho, são só 3 perguntas para vocês verem como que a plataforma Slido funciona. Por isso eu estou copiando aqui os links para mandar para vocês. Isso. Mesmo processo de antes, pessoal. Opa! Então, nós temos Vitória, Letícia, João, Daniele. Muito bem, o pessoal tá entrando. Perfeito. Ok? Muito bom, nós temos 18 pessoas. São 3 perguntinhas só para vocês verem como que a plataforma funciona e para ver quem é que estava prestando atenção, né, Amanda? Claro! Tudo tem um propósito de revisão no final, né? Ver se vocês estão aí acordados. Vamos lá, pessoal. Quem não conseguiu entrar, não tem problema, vocês podem entrar no link ainda, tá? Vou passar para frente. As perguntas vão aparecer na tela de vocês, mas na nossa também. Mas vocês respondem com o celular de vocês ou aí na tela de vocês, tá bom? Perfeito. Vamos lá, primeira pergunta. Tem um tempo de 20 segundos para cada. Eu vou ler Gente, as perguntas alternativas. Olha o Das desespero. plataformas apresentadas, qual dela possui apenas uma versão gratuita? É o Google Forms, é o Kahoot, é o Quizzes, é o Wordwall ou o Slido? Respondam aí um de vocês 9 segundos. Amanda, você lê o próximo. Claro. Ai, meu Deus. Opa! Qual que era a resposta aqui? É o Google Formulários. Ali, ele vai ficar verdinho pra gente. Google Formulários é a plataforma que tem a versão gratuita. Os outros têm uma versão gratuita e paga. Então, o Forms, eu consigo utilizar tudo ali de forma gratuita. Tem um recurso ou outro que está na versão paga, mas é um pouquinho diferente. O Kahoot, não. E o Slido, que a gente colocou ali no final, não. O Slido tem uma versão paga e uma versão gratuita. Lembrem-se que o Kahoot, inclusive, né, tem uma versão que a taxa de pagamento, né, também prestem bastante atenção, porque não é uma taxa muito barata. A gente até comentou sobre isso, né, que infelizmente não podemos investir o nosso salário sempre que a gente quiser, né, unfortunately. Vamos para o próximo? Das plataformas apresentadas, quais delas possuem integração com o Google Classroom? Então, das plataformas abaixo, quais delas possuem a integração com o Classroom? Estão conectadas ao Classroom? Muito bem, o pessoal marcou Google Formulários e Quizzes. Ok, Google Forms e Quizzes. E aí, Renan? Muito bem. Perfeito, pessoal, a maioria acertou. Lembrando que a gente falou de integração, é quando realmente existe essa integração entre as plataformas. Não só compartilhar o link, porque o link dá para compartilhar com todas. O formulário, ele consegue recuperar as respostas quando você coloca no Classroom e o Quizzes também, como nós comentamos antes. Acho que a última perguntinha, qual das plataformas apresentadas possui o recurso de criação de grupos de professores? É o mostramos. Forms, é o Kahoot, é o Quizzes, o Wordwall ou o Slido? Rapidinho, pessoal, 5 segundos. O tempo é curto mesmo, só para revisar rapidão, mas vocês podem colocar o tempo de vocês quando forem criar
os quizzes pelo slide. Então, aqui a nossa resposta correta é o Kahoot. No Kahoot você consegue criar um grupo, e esse grupo vocês podem colocar quizzes ali dentro e compartilhar com todo mundo que faz parte do grupo. Seja com outros alunos, né, que estão aí no curso de vocês, outros professores. Muito bem. Perdão, Renan, as outras plataformas, pessoal, vocês podem compartilhar, né, com as pessoas que vocês têm intenção, mas grupo mesmo de professores, né, um grupo voltado para esse objetivo é o Kahoot. Muito bom. Kahoot, perfeito. Última pergunta. Todas as plataformas que nós apresentamos possuem uma biblioteca de quizzes públicos? Nós apresentamos o Forms, o Slide, o Kahoot, o Wordwall, o Quizzes. Todas têm? São 5 plataformas no total. E aí? Olha a nossa pergunta fechada. A resposta é sim ou não? Não. O Slide não tem uma biblioteca de quizzes públicos, right? Aqui nós temos o Kahoot, o Wordwall, precisa criar. E também o Google Forms não tem uma biblioteca pública. A gente pode compartilhar com outras pessoas, mas não existe um lugar no Forms que você procura por formulários de outras pessoas no mundo todo, como no Quizzes, no Kahoot, no Wordwall. Ok? Perfect. E a gente tem aqui, então, um podium, né, um pódio ali. O Gilvan foi o que acertou aqui mais rapidamente a maioria das perguntas. A gente tem o Luan, a Pietro, a Vitória. Isso é legal também para revisar com os alunos. É legal porque cria esse processo de gamificação dentro da sala de aula. A gente queria fazer isso com vocês, tá? Para revisar algumas coisas que nós falamos durante o minicurso, mas também para mostrar mais uma plataforma sendo utilizada, ok? E também porque é uma plataforma que a gente não vê muita gente usando, né, Amanda? E é super útil já, me ajudou e te ajudou em vários momentos de revisão, de apresentação de conteúdo. Muito bem, gente. O pessoal ali no chat falando, só me faltou a destreza, né? Isso acontece muito, né? Então, é muito legal que depois de um certo momento os alunos eles vão pegando essa questão da competitividade também, né? E vai trazendo para dentro da sala de aula, ok? Renan, tem uma pergunta sobre o Slido. Precisa necessariamente de tempo ou tem uma opção de colocar sem tempo? Pode colocar sem o tempo. A gente coloca o tempo para fazer um negócio agitado, às vezes. É engraçado quando isso ocorre, mas pode ser sem tempo também. O professor controla se tiver sem tempo. Então, quando a pergunta acabou de passar aqui, que eu cliquei na opção para mostrar as respostas, sou eu que estou controlando o slide que consigo passar da pergunta 1 para 2 para 3. Ele não vai automaticamente, mas pode ser sem tempo também, ok? Pessoal, antes da gente finalizar, as nossas referências estão aqui, tá? Lembrando que nós iremos compartilhar esses slides com vocês. O formulário de presença está compartilhado aqui no chat. A Rita acabou de colocar o link, já já ela coloca de novo, tá? Eu estou colocando aqui um link com links apresentados no minicurso, ok? Criei aqui esse documento bem rapidão, com todos os links que nós apresentamos hoje, as plataformas que nós falamos aqui, os perfis que eu coloquei ali no meu perfil do Kahoot de Quizzes, a Amanda vai colocar o dela depois, sites para encontrar imagens gratuitas e outras plataformas que vocês podem explorar depois, como o Quizlet, o Wizard, o Genially e o Spiral, que são plataformas bem legais, algumas um pouquinho desconhecidas, mais complicadinhas de se utilizar, mas fica a sugestão. Existem muita coisa, uma variedade de opções de recursos online que nós podemos estar tentando colocar aí em uso na sala de aula, tá? E a ideia é fazer isso, procurar o máximo que a gente puder, praticar, compartilhar com os colegas, assim como nós fizemos aqui hoje, esse processo de disseminar esse conhecimento, passar para frente, é muito legal, acaba que cria uma rede de colaboração muito grande, nós sabemos que na profissão professor isso é muito necessário. Nós agradecemos muito a participação de vocês. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato pelo nosso endereço de e-mail ali. Eu deixei aqui o meu Instagram e o Instagram da Amanda. Eu trabalho um pouquinho com tecnologias digitais. Eu vou mandar fazer o meu pezinho aqui, né, Amanda? Vou claro! O link no chat também. Eu tenho um perfil no Instagram voltado a falar sobre tecnologias digitais na educação. Tá? Também tem algumas
Para quem gosta, quem precisa de consultoria, essas coisas, o link está ali no chat, é o @oprof.digital, tá? Então vocês podem entrar em contato comigo lá também. Tem muito conteúdo que eu já postei lá, alguns posts, vídeos, tem story, enfim. Pedindo a permissão da Amanda aí para compartilhar o link É com claro, gente. Gente, sigam o Renan, porque é muito bacana quando a gente tem acesso e que a gente pode, né, ter uma troca. Ele sempre responde direct, então é uma ótima sugestão aí para vocês também terem essa troca de experiências com ele. Então, novamente, a gente reforça os nossos agradecimentos, né? A participação, a colaboração de vocês. A gente deu uma caidinha, uma hora o Renan caiu, outra hora eu caí, mas voltamos rapidamente, né? Viver aí nesse novo contexto em aulas online também demanda muito jogo de cintura para que a gente, né, saiba lidar com essas situações. Mas agradecemos e reforçamos aí o agradecimento também à equipe do Centro de Idiomas que nos chamou, a Michelle, né? É muito importante que oportunidades como essa surjam sempre que possível, né? Tanto para nós, quanto para vocês, quanto para a universidade. Então, reforçamos o nosso agradecimento. Muito obrigada.